Está começando o Store Talks de terças de política. Hoje temos um convidado, Léo Molina, que já veio por aqui. Mas antes, passa uns recadinhos aí, Cleicão. Então aí, você que está acompanhando a live ou estiver assistindo depois, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e comentar mais esse episódio, que vai trazer muita informação para vocês pensarem e refletirem quem escolher para vereador da sua cidade. Aí, sempre acompanhado do nosso café Govone, um café com grãos selecionados, com aquela torra ideal para extrair os melhores aromas e sabores para você que aprecia um bom café. Nada daquele carvão que você toma por aí. Quer conhecer? Marca um horário, agenda aqui, manda uma mensagem para a gente. Quer conhecer o estúdio e apreciar um café Govone. E vocês estão vendo aí na tela um QR Code, né? Já divulgamos em outros episódios e continuamos divulgando. Esse é um projeto da Assupira, Associação de Surdos Libras Piracicaba. É o projeto União Solidária. Eles estão vendendo alguns cupons para fomentar o projeto que eles têm lá. São sorteios no dia 11 de setembro de 3 iPhones e no dia 30 de novembro mais 3 iPhones e 3 Fiat Mobi. Acesse o QR Code, entre em contato com o link na descrição também e compre os seus cupons e boa sorte. Muito bom. Isso aí. Isso aí. Léo, mais uma vez aqui, a primeira Mais vez. uma vez. Agora como candidato oficialmente. Exato. Léo Molina, pelo Republicanos. Pelo Republicanos. Legal. Exatamente. E fazendo parte do projeto Levando a Piracicaba aí para as melhorias da cidade. Exato, é um projeto que a gente já vinha conversando sobre isso. Contou já na primeira live, quem não assistiu, compartilha aí, vou deixar no Instagram do Léo Molina aí, do Levanta Piracicaba, vai estar lá, é só assistir. Obrigado, Léo, por disponibilizar o seu tempo nesse momento corrido de campanha. Mas é importante trazer mais informação. Corre muito, corre muito. Ainda mais pra mim, que é a primeira vez, cara, é mais corrido do que os caras que tá lá. Não tem fundo, não tem verba, não tem a manha dos caras, então tem que trabalhar, tem que correr atrás. Vai aprender na raça. Cara, na raça. Não tem tempo pra você perder. Tá? O pessoal sabe disso. Gabriel, o Junei, todo mundo tá junto aí, cara. O negócio é pesado. Tem que ter estômago, tem que ter mente, tem que estar aí, ó, focado, senão não dá uma desistida, cara. Mas é isso, quem quer fazer diferença tem que suar. Tem que suar, porque o pessoal tem um pessoal que está há muito tempo, precisa trocar um pouco, né? Renovar. É o que eu sempre falo, cara, a política é meio ingrata. Meio não, né? É ingrata. Muito ingrato, eu acho. A começar pelo coeficiente aí, que primeiro você tem que estar afiliado ao partido, né? Sim. Aí você pega um candidato aí, o cara que tem 3, 4 aí mandatos, o cara participou, pô, o cara tem 70 mil de fundo, né, pro vereador. Aí a gente tem nada. Como que a gente vai competir com o cara? Entende? Então, cara, tem que trabalhar, não pode olhar, não pode ficar comparando, não pode ficar comparando, tem que trabalhar, cara. Esquece, tem que trabalhar. É isso aí. Muito bom. Não, a gente já conversou da outra vez, então eu não vou falar muito de Levanta hoje, eu quero focar em o que você pensa sobre os problemas da cidade, como você entende que você pode ajudar a cidade de Piracicaba. Eu até fiz uma listinha aqui, né? Normalmente eu não trago pauta, não trago roteiro e eu sempre me perco. Mas vamos lá, eu queria assim, uma visão geral sua. O problema número 1 de Piracicaba, todo mundo que senta aqui fala, é água. SEMAI. O que você entende, o que você acompanhou disso, o que você sabe sobre o SEMAI? Uma coisa que acontece é muita especulação. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. A gente mesmo já levantou algumas especulações. Pô, mas não tem como quebrar esse contrato, não tem multa, não tem como rescindir, alguma coisa assim. Como resolver esse problema, a falta d'água, a perda de água. Tem um monte de especulação, um monte de notícia que sai por aí. O quanto é verdade, o que você sabe, o que você acha que pode contribuir estando ali, né? Não sei. Você tem alguma estratégia voltada para isso? Bom, começando, a gente, quando não era candidato, estava ali na vida, ali reclamando por muitas coisas, principalmente da água, que ela vem se arrastando, o problema que Piracicaba não é hoje. E aí, quando a gente entra no quadro político, vai ver que as necessidades, ela vai levar você até que você traga uma solução. E aí você vai pesquisar principalmente sobre os contratos, sobre o painel de transparência. E você vê que época de campanha, cara, tudo bloqueado. Eles não liberam nada. Não liberam nada. Nós sabemos que existe um contrato. E esse contrato tem que ser cumprido, né? O que é preciso fazer urgente, cara, é fiscalizar também se os vereadores estão fiscalizando isso. Porque, de fato, é de competência deles, fiscalizar. Aí a gente fala assim, por exemplo, Piracicaba, né? Eu vou entrar no assunto agora até da pavimentação. O que acontece?
Você vai lá, o que rola por baixo, que também eu não tenho certeza em nada, igual vocês, a gente não tá lá dentro, porque lá dentro a gente vai pesquisar, vai estudar, vai cobrar em cima disso. Vai ter mais acesso? Vai ter mais acesso, né? Vai ser nossa responsabilidade fazer isso. Fala-se por baixo que perde 50% da água, toda a água tratada. Já ouviu falar isso? Sim. Exatamente. Mas aí você fala, pô, já perde 50% da água por causa da tubulação que é antiga, tal. Só que, cara, eles estão concretando a cidade inteira. E aí, ninguém revisou? Será que ninguém parou para pensar aqui embaixo? Né, qual que é o planejamento deles? Será que nada lá embaixo passa um cano? Ou isso é um mito? Realmente só para tirar o foco da real situação. Então, esse é um problema muito grande. Aí, quando você fala assim, existe... que nem briga no sistema. Quando você fala o sistema é culpado. Beleza, você tira a culpa do indivíduo. 50%, mas ninguém sabe onde que é. Ninguém prova, ninguém mostra, ninguém fiscaliza, ninguém vai atrás. Começar a Águas do Mirante tem um contrato aí a se perder de vista, né? Piracicaba, a prefeitura. E não corta o contrato. Como vai fazer? Abrir licitação? Vai colocar uma nova administração? Como que a gente vai fazer lá dentro? Então, assim, cara, essa fiscalização mais a par, principalmente com a Águas do Mirante, que é o SEMAI, tem que estar lá dentro, cara. Tem que estar trabalhando lá. Senão a gente vai ficar só um especulador por fora. Essa é a situação. Aí você fala, a gente fez uma pesquisa até da água na pavimentação que está tendo agora, essa nova aí, que o Luciano fez. Eu trouxe aqui. E foi aberta a licitação no ano passado, acho que foi em novembro do ano passado, foi aberta a licitação, em agosto, outubro do ano passado. E o que a gente mais despertou interesse, por quê? Porque lá sempre falou que quem ganhava as pavimentações, Piracicaba, né, os concertos, era aquela empresa Consip. Então, pô, sempre criticou que a Consip ganhou a empresa, ganhou as licitações. Foi atrás de quem ganhou a licitação. A Consip. Só que não foi só a Consip que ganhou. 4 empresas ganharam. Uma dessas empresas, que ela ganhou, foi aberta em outubro, que ganhou a licitação em outubro, ela foi aberta um mês antes de setembro. Então, uma delas, que é a SA3, ela ganhou em outubro e ela foi aberta em setembro. Pô, eu não sei. A gente pesquisou o CNPJ, um CNPJ confiável, né? É um CNPJ que realmente tem captação social. A pergunta que fica é legal isso? Né? E até que ponto essa negociação já vinha já com a atual empresa, depois eles abriram uma empresa nova para entrar nesse ramo, né? Isso é uma das perguntas. Porque a gente olhou, viu, a Consip ganhou e falou, pô, a gente tem que tratar isso aí. A proposta sempre foi a mesma, todo mundo criticou porque a Consip ganhou, e aí a gente foi lá, a Consip voltou a ganhar, mas agora foi 4 empresas que ganharam, que divide entre elas aí o que vai pavimentar, o que vai fazer o serviço da escoagem da água, o que vai passar o serviço, enfim, eles dividem em 4 empresas. Várias empresas. Isso aconteceu um fato legal, isso é muito louco, né? Porque isso tem no privado também. Trabalhava numa empresa, virado, mesma situação, sempre 3 cotações, sempre tem um processo. Teve um cenário, eu cuidava da nota fiscal. Teve um cenário muito engraçado, que eu recebi uma nota, tinha um erro. Aí tinha um telefone, eu falei, vou ligar nessa empresa para pedir para o cara consertar. Liguei, expliquei o erro, tal, passei, ok, arrumei essa nota. Aí passou umas notas, assim, chegou outra nota com o mesmo erro, só que de outro fornecedor. Eu falei, nossa, mas todo mundo tá errando igual hoje. Olhei o número e falei, parece que eu já disquei esse número hoje. Outro CNPJ, mas era a mesma empresa. Então ele entrou no sistema de cotação que tinha da empresa, ele entrou com 2 CNPJ sendo o mesmo nome. Um ele joga lá em cima, outro ele joga na mediana só para atrapalhar o processo. Ou um ele joga muito para baixo. Os caras que participam da licitação já estão acostumados com isso aí. Ó, só para a gente alinhar, foi 4 empresas que ganhou, marquei aqui, foi a Consip, a Pavink, a Pontuário e a Consórcio SA3. Essa empresa, Consórcio SA3, vou corrigir, eu falei 30 dias anterior, ela foi 60 dias antes dessa licitação. Então, assim, o que levantou a leve foi uma empresa, ela ganhou a licitação. Qual foi a comunicação dessa negociação? Ela já estava em negociação? E é estranho porque a gente fala de empreendedorismo aqui. Uma empresa desse porte, ela não tem competência para fazer uma obra desse porte do dia para a noite. Eu abri uma empresa do nada. Cara, eu não consideraria dessa maneira porque, às vezes o cara só abriu um outro CNPJ e já faz parte da empresa. Às vezes ele saiu da sociedade, montou uma empresa dele, o cara tem capital e tem entendimento. Lógico, não é o que normalmente subentende-se quando envolve licitação e órgãos governamentais.
E por isso que tem que ser a fundo. Né? Vamos investigar. Por quê? Por que antes de fazer a licitação abriu essa empresa aqui? É legal? Tá certo? É para favorecimento? Pode ser. Eu não sei se tem alguma lei que bloqueia isso para linkar parceiros. Cara, sabe o que marcar eu pra fico, IUNAC. mais puto nisso tudo? Tá, a gente vai lá, existe um problema da política brasileira, que não é só em Piracicaba, mas eu veio... Não é só no Brasil. Cara, que o cara ele deixa pra colocar a obra no último ano. Beleza. Aí você pega em Piracicaba, o cara abriu os 4 cantos da cidade, colocou lá a obra, beleza? Travou. Cara, mas ele não teve a gestão, a programação deles. Cara, tem cidade que trabalha de noite, cara. Eles trabalham de noite. Aí tem um puta trânsito onde a galera, a entrada da cidade, onde a galera trabalha, onde a galera tem que, né, se locomover para o transporte, para entrega, ao serviço, ou seja, cara, eles trabalham junto. Tá uma bagunça gigantesca. E aí o que a gente vê geralmente o prefeito ele deixa fazer isso no último ano porque é onde que ele entende, subentende que o brasileiro tem a memória curta, ele vai, cara, mas isso, cara, foi o contrário do Piracicaba. Revoltou a população, cara. A gente vê que existe uma boa revolta. Eu gostaria de conversar com o Luciano porque eu critico ele aqui várias vezes. 90% das pessoas que eu converso estão reclamando dessa situação. Até entendem o benefício do concreto, acham que é um bom negócio, mas essa questão de parar a cidade toda tem um problema. Você até comentou, Léo, de estão concretando e tem as tubulações de água, né? Alguém comentou aqui, não vou lembrar quem falou, mas parece, segundo informações que nos passaram, aonde estão concretando a tubulação já é nova. Por isso que estão concretando nessas áreas. Se é verdade, não sei, mas foi a informação que nos passaram. Teoricamente Fizeram essa prévia. Não foi jogado em concreto. Tá, e sabe que a SEMAI tem né, a Thiago Mirante, a SEMAI tem a máquina que eles vão lá, mede e tal, se tem vazamento, equipamento de água, vazamento, a gente sabe. Mas o que a gente quer entender é onde que está o vazamento, porque se existe 50% de vazamento, onde que está esse 50%? Porque assim, teoricamente, a gente vai pagar os 50%, passou o relógio. A gente está pagando, né? Está pagando. Então, noção, sobre redução de custo, principalmente do gasto de água, São José teve um projeto que eles fiscalizaram os hidrômetros das casas, que estava adulterado. Cara, eles reduziram ali uma porrada de água, cara. Só um projeto de fiscalizar ali os hidrômetros. Então, assim, tem pessoas que estavam pagando zona a mais, ou seja, e estava faltando para outro lugar. Então, a gente tem que ter um gerenciamento sobre isso aí, não é administração. É aquela questão, né? Fiscalizar o contrato e acompanhar os indicadores. Parece que esse problema se arrasta. Incluindo a Câmara e acho que da população também, de fazer as denúncias. Até um negócio que me surpreendeu recentemente, cara. Fazia tempo que eu não via um vazamento na minha rua, né? Aí, há uns 3 meses atrás, teve um. Eu liguei, deu 2 dias, eles estavam arrumando. Semana passada, deu vazamento um pouco mais para baixo. No dia seguinte, eles estavam arrumando. Nunca vi tanta eficiência. Feito. Não, tem aqui vou começar a jogar com o chat aqui também, porque é legal a participação do pessoal. Uhum. A Daiane Vieira, obrigado, Daiane, pelo seu comentário. O pessoal concordou aqui na questão da água, né? Mas ela fez um comentário referente à saúde. Saúde anda de mal a pior e não é somente com a atual gestão, mas sim de anos. Que Piracicaba vem sofrendo com descaso com a saúde. Cara, a saúde é outro tema também delicado aqui em Pira, né? Putz. Cara, que eu não sou propriedade para falar. Eu também não sou. A gente usa esse sistema público, né, cara? Tem a propriedade de fato para falar sobre a saúde. Você que está rodando agora conversando com o pessoal, mas vamos dizer assim, no campo de batalha mesmo, o que você pode me dizer de saúde? O que você sabe? O que você consegue? Antes de você responder, eu queria fazer um comentário aqui que eu ouvi hoje mesmo sobre essa questão, né? Muita gente criticando a saúde de Piracicaba. Mas, de certa forma, já ouvi gente falando também que nós somos referência, porque por mais que seja uma cidade grande, a gente tem uma estrutura de saúde melhor do que muitas cidades do nosso porte. E realmente a gente tem o hospital regional, que ainda está subaproveitado, né? Temos problema aí de falta de médicos e tudo mais, mas ainda assim ouvi gente falando que nós estamos bem. Tá? O quanto é esse bem e se isso é bom, eu também não sei dizer. Para o Nordeste. Vamos lá. Não, mas tô falando São Paulo, nosso suporte, né, cara? São Paulo já está fora da curva, né?
Mas um outro comentário que eu ouvi também é que muita gente reclama da saúde, mas a prefeitura parece que tem feito pesquisa e a avaliação da população usuária não é tão ruim quanto se dá essa impressão Cara, pelo meio de comunicação. Já escutei isso. Pesquisa de saúde é igual pesquisa de eleição, cara. opinião. Ainda na época de campanha, cara, qual a opinião? É só você ir na UPA, cara. Vai na UPA lá e pergunta pra rapaziada, tá bom isso? Tá bom aqui? Não tá, cara? Por quê? O que acontece? A gente sabe que existe falta de médico. É claro isso. Existe uma supercarga dos médicos que falta porque existem poucos médicos. Então existe o problema da contratação. Sabe disso? Aí fala assim, Piracicaba é um exemplo, mas o Poção lá atrás do Mercadão lá tá há quanto tempo lá e nunca foi reformado, nunca construiu um novo, né? Como que a gente vai tratar isso de uma forma mais clara, sendo que os problemas continuam? É claro que não é da tua gestão, tá? Não é da tua gestão. Isso vem se arrastando há tempo, Mas é um problema pontual. E aí eu falo para vocês, o que um vereador consegue resolver o problema da saúde de Piracicaba? Primeira coisa, quem executa a mudança é o executivo, é o prefeito. Sim. O vereador ele vai fiscalizar, ele pode subir um requerimento, uma indicação, mas ele tem que fiscalizar. Principalmente os contratos. Tem uma empresa, eu falei para vocês, a CIMED. Não, CIMED é outra coisa. Outro nome. Enfim, tem uma empresa que faz a contratação dos funcionários que a prefeitura não quer ter o vínculo direto com ela. Mas ela contrata. Mas, poxa, tem reclamação dos médicos, principalmente do pagamento a 45 dias. Atrasado, você fala? Não, eles querem pagar 45 dias. Atrasado. Aí você fala pra mim, como que a gente resolve isso? Aí o médico mandou mensagem pra mim e falou assim, cara, eu não tenho um freezer em casa para estocar alimento. Eu tenho criança, eu tenho filhos, eu tenho que alimentar, tenho que fazer minha gestão em casa. Tem que comprar todo mês. Exato. Então, assim, a prefeitura está tirando a obrigação dela, porque sabe que essa empresa vai contratar eles e aí fica com a responsabilidade, mas no fim não tira, porque se entrar no processo da prefeitura, sabe que trabalhou direto para ela. Mas aí cria uma burocracia no contato direto com a prefeitura. E aí tem médico. Então, mas isso, Léo, não seria por conta para a prefeitura contratar, tem que ser um concurso? Exato, mas quem faz o concurso é a própria empresa. A empresa faz o concurso da mesma maneira. O problema não é PJ, a gente sabe que existe o PJ. Os médicos. O problema é esse, o cara não quer trabalhar, sabe que tem médico que faz corpo mole, mas tem médico que quer trabalhar. Mas não existe nenhum canal de comunicação para ele ser elogiado. Então você pega o cara trabalha muito, viu aquela história que para você se destacar, você tem que trabalhar muito para o cara que trabalha pouco. Então o cara trabalha muito, não existe um canal de comunicação que elogie esse médico. Aí não tem um bônus, tem um plano de carreira para ele. O cara vai desanimar também. Então não é só a questão, eu falo assim, das pessoas irem lá e reclamar, mas tem que entender a real necessidade, que falta médico, falta estrutura, falta um ar-condicionado, tem UPAs em Piracicaba que tá faltando remédio. Né? Então, assim, o cara tem que se virar. E a outra, ele tem 5 minutos para cada paciente. 5 minutos. Aí você pega um plantão que tem 3 médicos, porrada de gente, 5 minutos, o cara vai ficar louco, né? Os vereadores, eles têm uma autonomia para poder entrar numa instituição dessa e fazer uma pesquisa, levantar, desenhar um projeto e sugerir isso para o executivo? O vereador tem autonomia de fiscalizar. Fiscalizar, ok. Mas entrar lá, fazer uma pesquisa, entender as necessidades, desenhar um projeto assim, ó, assim lá, vamos tentar aplicar isso lá? Chega com o executivo e fala assim, ó, eu fiz um projeto para você, vamos tentar aplicar isso aqui. Primeira coisa, ele tem que seguir a hierarquia, ir na Secretaria da Saúde. Você vai na secretaria lá e dá vai dialogar o que está acontecendo. E aí ele cria um projeto em cima disso porque ele faz parte daquela comunidade. Então o cara que ele por exemplo, o cara que é do Piracicamirim, ele faz parte daquela comunidade, foi eleito naquela comunidade. Então ele tem que fazer a benfeitoria. É claro que quem vai tomar ação é o executivo junto com a secretaria. Para fiscalizar, existe um problema muito grande em Piracicaba. Mais uma vez, não é só em Piracicaba, é em toda a cidade, que chama-se a cobrança a gritos. Cara, os caras estão cansados do vereador ir lá e gritar. Esculachar os médicos, cara. Os caras estão fazendo lei para não deixar os caras entrar lá. Mas, teoricamente, na lei, ela garante a fiscalização do vereador, principalmente nas UPAs, cara. Garante. Só que, assim, por essa cobrança... Tem que saber fiscalizar também, né? A gritos, cara, os caras estão desanimando. Por isso que eu entrei nessa questão, inclusive, porque a gente vê muito nas mídias
o vereador indo lá e usando aquilo como palanque. Ele não está ali para resolver o problema. Exato. Ele não quer, ele fala assim, aconteceu isso, a pessoa aqui está passando mal, está morrendo na fila. Ok, e o que você está fazendo efetivamente para ajudar? Você só está expondo a situação ou você está botando a mão na massa e levando o projeto? E aí também, né? Contar. Porque Caramba. tá enrolado. Em janeiro você tá aqui para conversar com a gente. Não, cara, tem que destrinchar. Em janeiro não, porque em janeiro eu assumo, né? Então, mas você vem em janeiro aí. Separa um dia para nós. Não, porque assim, ó, eu fico curioso, porque assim, é isso que o Felipe falou. O Luciano, eu já vi em mais de uma entrevista dele que ele fala isso, que ele fala que a mídia dá um destaque muito grande para notícia ruim e a gente sabe que notícia ruim vende. Só que ele tem as pesquisas de satisfação interna para cada paciente e isso está num índice aceitável. Pensar que é 100%, isso nunca vai acontecer. Exato. Mas aí eu queria ver essas pesquisas que ele fala. Porque teoricamente eu penso assim, o cara está lá na consulta. Se ele foi mal atendido, se ele demorou 3 horas para ser atendido, péssimo. E solta na urna. Então o papel do vereador é começar a acompanhar isso, para entender o que está acontecendo. Se estão burlando, se não estão, qual que é a verdade. Quer ver uma coisa que não é... que a gente pode ir lá e analisar? Cara, quem tá assistindo aí? Ó, você vai lá e eles implantaram um sistema novo agora. Eles estão ainda batendo a cabeça com isso. Cara, os caras implantaram um sistema novo aí. Por que a queixa dos médicos? O cara ia lá, ele saía, deslocava do local dele, ele ia lá, pegava, sei lá, 7 fichas, chamava 7 fichas, ia fazia fila e ele ia distribuindo, ia atendendo. Hoje não. Hoje existe lá o tempo de espera. Então, cara, eu já esperei 4 horas lá dentro. Eu já esperei 4 horas na época da dengue. Aí, o cara tá ruim, por exemplo, a mãe tá ruim lá. Ela tá lá fora, porque ela já não aguenta ficar dentro, porque não tem um ar-condicionado, não tem um atendimento humanizado para ela ficar lá, nem para nenhum paciente. Ela vai para fora, fica lá. Aí o aplicativo chama uma vez. Ninguém vai. Chama a segunda vez. Ninguém vai. Chama a terceira vez. Ninguém vai. Aí pula para outra pessoa. Cara, mas não é uma vez assim, ó. Tipo assim, é Cleito. Cleiton? Cleito. Cleito. Não. É Cleiton. Tem a tal. Espera um tempo. Cleito. Sem a tal. Espera um tempo. Cleito. Sem a tal. Espera um tempo. Cara, isso aí é muito moroso. Demora muito. Então, os médicos falaram que esse sistema, a implantação dele tem que ter no mínimo uma pessoa para acompanhar lá. Eu já presenciei, com a minha esposa foi lá, uma senhora que nem ficha ela tinha pegado a senha. Nem a senha ela tinha pegado. Então, a gente foi lá e ajudou ela a pegar a senha. Exato. E era 9 horas da noite e ela não sabia pegar a senha, porque ela achou que era o sistema antigo. O sistema antigo. Mas assim, não tinha nenhum atendimento humanizado ali para direcionar a informação. Tinha uma pessoa. Contrata um guardinha, contrata um cara, o menor aprendiz, cara. O técnico, contrata ali. Estagiário, cara. Entende? Então falta ali atendimento. Igual os bancos, toda empresa faz isso para facilitar, principalmente em troca de sistema. Então, o processo amoroso, é claro que, mais uma vez, ele não vem. A saúde ela não vem ruim agora. E é claro que a época de campanha, ela dá mais destaque porque é onde ela vai criticar. O pessoal vai criticar. A gente sabe que o Luciano fez algumas benfeitorias, sim, principalmente na educação. Ele fez os filhos do bairro, a gente sabe que ele fez algumas coisas. Né? Não é... Vamos negligenciar tudo. Mas assim, cara, é uma coisa que eu fico puto. Vocês sabem onde que é o Carrefour? Eu vou sair um pouco da saúde, mas eu vou direto agora na pavimentação. A ideia é fluir mesmo. Aí você desce ali a Dom Paulo, pega, onde pavimentou tudo, até lá no morro que está pavimentado. Voltou no Delta, está pavimentado. Sabe o Carrefour de carro que vai para o Terras? Cara, os caras pavimentou até o Terras. Dali para lá dos 5 estrelas, que era o pior ar, não pavimentou. Cara, isso aí eu tô falando do ano passado que os caras fez. Qual que é a gestão que os caras têm em cima disso? Será que o Delta merece, por exemplo, uma pavimentação porque é Ferrato? Uma pavimentação maior e lá não? Porque é o 5 estrelas? Não é? Então E do outro lado, cara, tá bonito. Tá todo pavimentado. Mas aquele pedaço, que é o pior pedaço, que é onde fica atolado de carro, não tá pavimentado. Então, assim, cara, os caras estão batendo a cabeça. O que a gente vê na rua é que os caras não têm gestão, não tem planejamento. Principalmente por falta de água. Eu fui esses dias no SEMAI. Primeiro, que não tem ninguém para responder. Segundo, que fica realmente polícia lá, porque os caras, né, não querem dar confusão. Então, fica os guardinhas lá e tal. Os caras falaram pra gente que tinha roubado a peça lá, cara.
Nossa. Aí você pede o número de boletim de ocorrência, não tem boletim de ocorrência, você não pode pedir. Como que rouba a peça assim? Como que rouba a peça? Então, assim, cara, é falta de planejamento. E aí tem, será que isso é pontual, por causa da eleição? Eu realmente vi se arrastando e aumentou agora porque aumenta os embates políticos. É uma das questões. Nunca saberemos a verdade. Porque de fato pode ser uma coisa que vem acontecendo e nunca foi dado o devido destaque, por isso que foi reincidente e agora explode na mídia, né? E de novo, essas notícias vendem muito bem. Falando mais um pouco da saúde, Cleiton, eu quero... Pode falar. É que tem uma pergunta aqui, deixa eu marcar o nome. Rodrigo Lopes, daí depois a gente já pega aqui. Bom, eu vou falar um pouco um projeto, principalmente meu, quando a gente vai brigar lá dentro, lá, que é a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, cara. Assim, eu, principalmente, que tenho um irmão que é assim, e a minha tia tem um sobrinho que é assim, um primo que é assim, no caso. Cara, se você, até quando você é pequeno, você não entende muito sobre a situação dessas crianças. Fala, irmão, a gente vai convivendo, vai. Só que, cara, é normal quando as pessoas vão ficando velhas, vai ficando mais chato. E a criança, ela é assim, cara. Não é assim. Se você parar para conversar com uma mãe que tem uma criança, né, nesse grau, você vê que a mãe, cara, ela não tem vida. Ela também vive para criança. Exclusivo para criança. Cara, ela vive para criança. E aí você olha, cara, em Piracicaba, quem conhece alguma ajuda da prefeitura para isso? O meu irmão estudava na Passo a Passo, mas, cara, não tem van. Aí ele precisou sair da Passo a Passo. Por quê? Porque ele estava ficando agressivo. E aí ele precisava ir no médico. Só que aí vai no médico no SUS. Não tem o especialista. SUS? Não tem especialista, cara. Aí minha mãe, ela fica 24, ela fica todo dia com meu irmão. Cara, ela não tem vida social. A minha tia, ela não tem vida social. Se você perguntar para ela, tem vez, cara, de verdade, ela fala que ela quer tirar a vida dela. Aí como você fala para mim que a gente tá tratando de saúde, de inclusão, isso, aquilo e tal, mas e as crianças que realmente precisam? Eu tenho um irmão, não tem nenhuma creche que auxilia as mães, né? Aí, beleza, o governo vai abrir um auxílio para as crianças. Beleza, então vai auxiliar aqui, por exemplo, assistência social mais efetiva. Beleza? Inclusão da família em projetos. Não é só da criança, é a da família. Uma assistência social para a família, cara. Porque a mãe também, depois de muito tempo, cara, que nem a minha tia, ela precisa ser... Ela não tem mais interação com adulto. Não, ela não tem. Ela precisa ser, mais uma vez, ser incluída na sociedade. Porque a mentalidade dela está acompanhando a criança. Entende? Então, assim, aí você fala assim, cara, a gente vai abrir, por exemplo, sobre a parte financeira. Então, a gente tem lá o pai que trabalha, que meu pai sempre trabalhou, minha mãe sempre foi dona de casa, porque ela não podia trabalhar por causa do meu irmão. Beleza, aí o governo está arcando com Bolsa Família para essa criança, para essa mãe. Tá onerando o governo. Só que aí, cara, por que o governo não faz um projeto, ou a prefeitura faz um projeto, para que essa mãe ela entre com a criança na creche e ela consiga, nesse projeto, já venham incluso, igual quando você é dispensado da empresa, que tem um projeto, incluir você de novo no mercado de trabalho, para incluir essa mãe no mercado de trabalho. Seja com assistência, seja trabalhando próprio na escola, seja fazendo, cara, profissionalizar ela de novo, dar uma vida social para ela. E aí ela consegue tirar o Bolsa Família, é claro que o governo vai trocar elas por elas, porque vai auxiliar a criança, que vai pagar, vai ter a van, vai ter a escola, vai ter os cuidados, a alimentação dentro da escola, mas, cara, vai ressocializar a mãe. E a gente tá falando agora de uma semana aí, cara, que um mês que é difícil falar, mas é o mês de suicídio, que é a prevenção do suicídio, cara. Então, quando você vê a minha tia falando, cara, ela tá a ponto, assim, extremo, ela não tem auxílio nenhum. E o principal, ela não tem onde buscar. Porque não tem campanha, não tem... Ela não sabe nem pra onde... Aí tem exato, aí tem aquela saúde familiar que vai no bairro. Aí, às vezes, se o seu filho está vacinado. Não vai ver, por exemplo, como se você tem uma criança. É um acompanhamento psicológico, né? Porque... E não é numa visita que você consegue extrair essa informação. Exatamente. Às vezes você passa ali e ela fala... Não sei a sua tia, mas normalmente as pessoas mais velhas, elas têm essa dificuldade em pedir ajuda. Então, se passa uma pessoa de uma assistência social e fala, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Não é assim de bate-pronto. Exato, cara. Olha só, um dos projetos meus assim, que eu vou brigar bastante, principalmente a gente discutindo no Levanta, é esse. Por quê? Meu pai, um dia ele vai falecer, cara. Minha mãe vai embora, né? Eu vou ter que continuar a vida e meu irmão vai ficar comigo.
Então, cara, por que não já começar a brigar com isso? Para que pelo menos a prefeitura de Piracicaba, ela venha angariar um projeto, ela venha né, criar um projeto para as crianças especiais, as crianças de deficiência intelectual e múltipla. Desculpa, pessoal, porque é pessoa com deficiência intelectual e múltipla, tá? Eu falei que seria a criança aquela a motora, sabe? Ela ok. exatamente. Então, assim, vou até corrigir a palavra porque eu falei errado aqui, mas é realmente isso, cara. Por que a gente não briga por isso? Para realmente dar um atendimento não só para a criança, mas para a família e ingressar essa mãe direto na sociedade e na vida do trabalho. E tem criança que também tem também se enquadra, né, nessas características, só que assim ela é mais social, ela consegue participar. Ela consegue fazer alguma parte. Exato, ela consegue participar de uma escola. Ela consegue participar claro, com um acompanhamento de um professor na sala para um aluno especializado, consegue. Mas precisa de investimento, principalmente da prefeitura, porque a gente está falando sobre educação básica. Sim. E a prefeitura ela tem total responsabilidade em cima disso. Léo, eu acho que assim, é um projeto bem interessante e é difícil alguém que não passe por essa situação pensar em algo assim. Isso para mim é muito claro, né? Mas eu acho que também, e aí fazendo um advogado do diabo aqui, para desenvolver um projeto desse, você tem noção de quantas famílias passam por isso hoje em Piracicaba? Cara, ok, a gente sabe que não é pouco, porque em 430 mil habitantes deve ter um certo número para isso que justifique implementar um projeto desse, né? Mas quanto efetivamente? Quanto de investimento vai precisar para fazer um projeto desse? Que você falou, tem crianças que têm uma certa autonomia, mas ainda assim precisa de um certo auxílio, porque nessa situação acho que ninguém é completamente independente, né? Não sei, me corrija se eu estiver errado, por favor. E aí, ok, essa criança ela pode frequentar uma escola normal, mas tem que ter o acompanhamento de alguém especializado. Ou quanto isso não onera para você, nessa escola comum, você poderia às vezes colocar mais 2, 3, 4 alunos e essa criança estar em uma outra instituição que já tem esse suporte mesmo que ela tenha uma certa autonomia. Estou fazendo uma especulação sem conhecer da causa. Está indo para a parte mais financeira da situação, da questão. Você conseguir abranger mais e melhor também, né? É melhor porque é um assunto delicado, é complexo. A inclusão ela tem que acontecer, mas isso também não pode tirar isso de outras pessoas, né? Pelo menos é o meu ver. Se você está tirando isso de alguém, você está causando um outro problema social. É um projeto muito complexo, mas é importante você levantar o debate, levar isso para a Câmara dos A Vereadores. gente tem que partir. Questões para entender mesmo. Nós precisamos partir do princípio que existe um problema. Sim. A primeira coisa, existe um problema, nós precisamos tentar resolver ele. Vamos resolver 100%? E a gente tem que entender que não utópico. É utópico isso, resolver 100%. Mas, cara, resolver 100% do problema da humanidade, não pode ter mais humanidade. Mas o mínimo dá uma qualidade de vida para a família. Sim. E também para a criança. E aí, assim, é um trabalho que tem que ser feito, e é importante alguém levantar essa bandeira, porque aí você consegue... Tudo começa, o pontapé de qualquer projeto é quantas pessoas estão nessa situação e quanto eu preciso investir. E de onde vai vir o dinheiro. Então, cabe eu colocar essas crianças nessa condição, junto com escolas comuns. Compensa ter uma escola exclusiva para Piracicaba, uma escola só em Piracicaba para atender todo mundo e fornecer van? Imagino que não seja 30%, 20% da população nessa condição. Seja um percentual pequeno. Então, às vezes, não compensa eu pôr em escola comum, compensa eu dar uma atenção 100% focada e trazer elas para ter um acolhimento próximo ali, as mães se integrarem, entendeu? Criar uma comunidade de pessoas que entendem do problema e começar a trabalhar junto. Não sei, só um achismo. Levantei o questionamento porque, assim, como eu disse, o projeto é interessante, a ideia é interessante. Mas como viabilizar isso para que seja efetivamente bom e não prejudique também outras classes, né? Tem um monte de projeto aí que surge assim e depois se perde. Daí fala, mas já tem o projeto, mas nunca foi executado, ninguém corre atrás. Cara, em Piracicaba teve um projeto, tá? Mais uma iniciativa privada aqui, que foi no Santa Rita. A gente até conversou no Levante sobre isso, mas precisávamos de uma outra hora para a gente mostrar todo o projeto e entender um pouco mais dele. Só que assim, cara, a reclamação das pessoas que trabalhavam em prol desse projeto é que não tinha auxílio nenhum da prefeitura. A gente teve aqui com
Eu esqueci alguém. Alguém que falou sobre isso. Falou sobre isso, que ele tem um projeto também para ajudar. Qual favorito? Foi. Ele comentou que ele tem um projeto, ele só não conseguiu. Ele falou, cara, não consegui e toquei por conta com empresários da cidade. Porque também é um outro caminho, né, Léo? Levanta, por isso que eu falo, se você levanta, você consegue visitar. Mas, assim, A gente tem muita empresa grande aqui em Pira. sim, a gente consegue, se falar investimento, né? Tipo, ó, custa. Eu não sei, gente, só tô chutando um número aqui, custa 100 mil mês. Pô, vou na CAT, vou na CJ, vou nas multinacionais que tem aqui, dá 10 mil aí, é dedutivo do imposto de renda. Em vez de você pagar o imposto de renda pro governo, manda aqui direto para essa. Ajuda a tua cidade. É uma ideia. Quanto é viável? É projeto, né? Tem que colocar no papel para saber. É um plano de negócio. E assim, é um plano de negócio e não precisa ser 100% pela privada, 50-50. São frentes a serem trabalhadas. Sim, mas como eu disse, é um problema que a gente É um problema. É assim, todo problema começa se levantando uma pauta, se levantando um debate. Mas Trazendo assim, especialistas para falar sobre. por ser um problema social, a gente entende que o Brasil ele não é um país totalmente não liberal, é um país aí que ele é uma social democracia. Então, assim, isso de fato é uma responsabilidade pública. Sim, com certeza. O que nós podemos fazer é o seguinte: favorecer uma classe e desfavorecer a outra. As coisas precisam andar juntas. Senão não é inclusão. E também tem pessoas que lutam por isso. A gente falar, por exemplo, sobre os cadeirantes, o que a gente fez para os cadeirantes de Piracicaba? As calçadas, sei lá, as ruas, tem os ônibus, quantos ônibus em Piracicaba tem para os cadeirantes? O elevador, né? Eu acho que... Então, assim, são coisas que a gente precisa colocar em pauta e discutir, cara. É um assunto distante. Com certeza. Minha preocupação é que o projeto seja efetivamente bom e não seja só para falar existe e aí depois vou encontrar essa não mãe. estou fazendo direito. Tem lá, Porcaria, bonito, o aquilo marketing está legal, mas a minha criança não tem vaga. Exato. Quem fez o projeto está levando dinheiro. Tá levando... Não é minha fama, levando dinheiro embora. A fama e o dinheiro. Mas é uma boa você levantar essa ideia. Depois a gente pode buscar... O Gui me desconcentrou aqui. Mandou um beijo, Cleitão, aqui. Eu perdi. Beijo, Gui. Levantar essa pauta, tem 4 anos para você trabalhar. Independente se entrar ou não, acho que é uma pauta legal a gente discutir. Buscar um especialista para falar um pouco mais sobre. Não é porque um certo candidato não entrou que ele não pode trabalhar em conjunto com os... existem os projetos populares, né? Esses projetos, cara, ele tem que ter muito apelo social, cara. Sim. Porque senão não passa, cara. Não passa, é difícil. Mas trabalhar em conjunto. Precisa ter união com as mães, precisa conversar com elas mostrar a cidade, cara. Precisa, cara, precisa. Principalmente com as escolas que já existem, por exemplo. Vocês já estão envolvidos com isso, né? Você já sabe, você passa por isso na sua família. Sim, cara. Então, é um caminho mais fácil. Criança. Materna criança. Só que assim, ela vai envelhecendo ele também. Só que ela vai ficando mais fraca e ele ficando mais... Só que ele... Ficando grande e meu irmão é mais forte. Ele é agressivo. Qual idade? Ele tem 33 anos. Então, já é um homem adulto. A sua mãe tem quantos? A mãe tem 57. Já é uma senhora já entrando na idade, na terceira idade. Já não consegue segurar numa fúria, num momento de estresse. Delicado, Léo. Léo, aproveitando o tema de saúde, tem algumas perguntas aqui. Rodrigo Lopes. Eita. Qual a sua visão referente a... Não, Rodrigo falou de empresa, depois a gente fala de emprego. Aqui, ó, tem aqui, ó. Daniela Fernanda. Qual a sua opinião sobre o fechamento do Hospital Oncológico Ilumina? Particularmente, eu não sei. Particularmente é uma instituição privada, né? Eu não faço ideia, assim. Eu sei que tem uma treta ali, mas eu não faço ideia. Você sabe alguma coisa, não? Bom, deixar o convidado falar, depois eu falo qualquer bobagem. Essa pica é sua, essa pica na minha não, Primeira coisa, cara, o Hospital Ilumina, ele tá com uma dívida monstruosa. É? Uma dívida monstruosa. Ele não é um hospital, é uma clínica, uma policlínica, né? Mas ele é privado? Ele é público? Eu não faço ideia. Cara, o Hospital Ilumina é uma instituição privada, exato. Porque foi fundado, né, cara? Então, ele tem claro, a prefeitura... Ele prestava serviço para a prefeitura e ficou devendo milhões. Então, mas não é devendo, cara. Ele tem processo trabalhista. Quer ver? Cara, eu tenho marcado. Não sei exatamente o que é. Acho que são 5 milhões, cara. Peraí, deixa eu ver. 5 milhões de reais, cara.
processo trabalhista que eles receberam lá. Agora, olha só, o cara, um processo, eles têm um processo de 5 milhões de processo trabalhista, cara. Qual que é a viabilidade deles quitar isso? Não. Então, assim, se a gente está aqui discutindo sobre um podcast, né, ao vivo, que a viabilidade é nenhuma sobre uma esfera baixa que a gente tem sobre a situação do hospital, do conhecimento. Qual que é a viabilidade de a gente abrir aquele hospital? Primeira coisa, não deveria chegar a 5 milhões de multa. Mas olha só, o Eric, que é vice do Alex, cara, ele está se propondo a bater de frente e abrir de novo Ilumina. Negociar essa, sei lá, perda de vistas, parcelas. Ele vai saber falar bem mais, porque ele está bem por dentro disso. Então, ele faz, cara, o possível, principalmente nos processos judiciais. Olhando de fora, a gente sabe que tem uma multa de 5 milhões, que é um processo trabalhistas. Mas como que a gente vai resolver esse problema? É ter um convênio com a prefeitura? Vai vender rifa? Vai, sei lá, cara, vai fazer um meio, um mecanismo para gerar renda e pagar isso aí, cara? Então, assim, cara, é grande o processo. O que eu acho, principalmente, que não deveria chegar onde está. E eu acho que esse é um ponto, vamos dizer assim, partindo desse princípio qual a origem desses processos e eles vão parar? E o porquê? Porque às vezes paga a dívida, negocia, abre e a mesma prática continua. Porque hoje só tem estrutura, né? Ele está inativo, está fechado. Dá muita dó ver aquilo parado e a gente tendo problema com saúde. Um do projeto do Eric, junto com o Alex, é reabrir aquele hospital. Vou conversar com ele. Semana que vem ele explica melhor. O Eric fala um pouco mais sobre Agora, isso. sim, respondendo a pergunta da Daniela, né, em relação a fechamento, que a gente pode falar como cidadão comum, né, como fiscalizador disso tudo, é que uma clínica, policlínica daquela lá não deve fechar nunca, até porque a função dela é o quê? O SUS não consegue atender, está sobrecarregado, manda para lá que eles vão fazer o rastreio, né, vão seguir com o tratamento. Especialidade, né? Exatamente. Aí está no projeto do Alex, foi legal. Bom, legal. Vou trazer o Eric aqui semana que vem e ele fala um pouco mais pra gente. Daniela, perguntou? Isso. Obrigado. Então fica ligado, Daniela, semana que vem. Pressiona o Eric. Pressiona o Eric, que ele tem pergunta de novo várias cargas na mão. Muito, muito complexo. Deixa eu só ler aqui os comentários, senão vou me perder aqui. A Daiane comentando sobre a saúde também. Estou há mais de 4 meses esperando por um dermatologista, sofro de uma doença autoimune, estou me medicando por conta própria à espera. Daiane, é complexo essa situação. Você não tem médico e a gente vai acabar... Chegar aqui e ser hipócrita de dizer ninguém tomou um remédio por conta e a gente vai tomar, porque no sofrimento a gente vai procurar. Mas tenta procurar o pessoal da prefeitura, assistência social, que já não procurou. Cara, um dos projetos do Alex, falando sobre isso, é criar o Poupa-Tempo da Saúde. Eu vi ele comentando sobre isso. Da saúde. Lá em Santo André tem então ele vai... O que é o Poupa-Tempo? Você marca a sua consulta agendada. E o que a gente está brigando também, uma das ideias, é fazer o quê? Que o Poupa-Tempo ele funcione com exames 24 horas. Então, por exemplo, sobrecarregou de dia, mas tem de noite. Quem não consegue de dia, consegue de noite. O cara que trabalha, por exemplo, tem um veículo... As jogadas de turno, né? Ele consegue fazer o exame de noite. Então, assim... Isso faz sentido, né? Porque as pessoas não ficam doentes só durante o período comercial. Às vezes a pessoa tá mal, mas ela é suportável e ela vai no trabalho e depois fica difícil. Bom, interessante esse projeto do Poupa-Tempo. Falando de saúde, eu não sei, eu vi essa notícia. É que o pessoal perguntou aqui. É porque o tema está em alta, a saúde está em alta. E eu nunca tive tanta gente perguntando, eu tô feliz. Obrigado, pessoal. Aqui, ó. É uma saúde, mas é uma outra vertente, né? Falando de animais, também a gente tem essa pauta muito forte em Piracicaba. Eu não faço ideia, eu li por cima essa notícia. Por que o prefeito barrou a vinda do Hospital Veterinário Público para Piracicaba? Você leu essa notícia? Não. Sim. Ia ter um hospital veterinário, uma clínica veterinária, com um monte de coisa aqui. Está por vendo esse projeto? Olha só, e se não me falha a memória, o Gabriel do Levante estava lá na inauguração, junto com o governo Bolsonaro, foi lá e inaugurou, e essa verba realmente veio para Piracicaba para abrir o hospital. O prefeito não abriu, não trouxe e não tomou iniciativa. Uma coisa que estava conversando ontem sobre isso, lembra que tinha campanha em Piracicaba sobre a vacinação da raiva?
Tem a vacinação ainda, pelo que eu vi, mas não tem a campanha com isso. As pessoas não sabem que existe ainda essa campanha, essa vacinação. O prefeito atual, ele fez com Pira dos Bairros, ele fez um contrato com a Unimed para atender os animais. Então, assim, existe ainda esse... Unimed? É a Unimed. É o Unimap? É, exatamente, o Piracicabana, exatamente. Ele fez esse convênio que está fazendo ainda essas consultas, fazendo viabilizando essa Pira dos Bairros. Mas, cara, o hospital era um projeto já vindo do Estado para cá. E um investimento do Estado. Estava procurando um lugar que era um convênio com o Estado, que não é como que a gente acha. Então tem a subsídio da prefeitura, subsídio do Estado, é um convênio que a gente faz, que aí arca o hospital. Só que o prefeito não quis colocar. Não quis colocar e foi para... Você lembra de onde foi? O Americano. Então, assim, a gente precisava trazer novos projetos. Outro projeto que... entender o porquê disso. Perguntas para Luciano. Ou pro vice. Ou pro vice. Vem aí, por favor. A gente não morde. A gente não tem raiva. Vocês convidaram ele? Mandou mensagem lá nas páginas dele, mas aí a agenda tá... Eu acho que estrategicamente talvez não seja interessante, né? Não sei como que é. Cara, assim, a campanha é planejada, né? Não, gente? exato. O nosso podcast é pequeno, então talvez ele olhe e fale, cara, eu prefiro ir eu vou ter mais visibilidade, ter mais destaque. Tá tudo bem. Mas assim, principalmente que era um convênio com o Estado e é um hospital dos pet, cara, por que não trazer Piracicaba? Piracicaba tem esse apelo, né? Entendeu? Cara, a causa pet de Piracicaba é forte. A causa então, pet de Piracicaba é forte, cara. Tem uma rapaziada aí que o cuida pessoal bastante. briga por causa de uns gatos. Exatamente. Foi eleito por conta A minha disso. prima, a Silmara, ela é da causa pet, então ela é dos gatos, cara. Então assim, cara, ela é fortíssima. Desde doação, captação de recursos, ela vai atrás e ela consegue. Então, para essas pessoas que trabalham na causa pet, que pegam de frente, são ativistas ou não são ativistas, mas são linha de frente da causa lá, cara, ia ser uma baita de uma estrutura para eles. Para nós também, porque a gente tem cachorro, quem não tem pet em casa hoje? Todo mundo tem pet. Todo mundo, exatamente. Então, hoje, dificilmente quem não tem pet em casa. Então, virou uma necessidade. E é caro, tudo que é pet é caro, cara. Léo, vou virar para um outro tema aqui que o pessoal tá interagindo legal aqui. Olha, eu vou corrigir antes de você falar. Não foi para Americana, foi para Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara. Vou atravessar a avenida. O Rodrigo Lopes, ele colocou aqui, aí a gente vai para a parte de economia. Qual a sua visão referente às empresas saindo de Piracicaba, mudando de cidade? Vagas de emprego se fechando e empresas grandes falindo em nossa cidade. E aí ele já emenda outra. Deixa eu pegar aqui embaixo. Cadê? Não, aí foi o Carlos Marotti. Conhecer um pouco dos seus projetos para incentivar a economia da cidade. Então, essas empresas que saíram, tem a ver com um podcast aqui com o Store Talks também, falando de empreendedorismo. Eu não sei quais empresas que saíram. Eu ia perguntar agora. A Kraft foi embora, né? Mas a Kraft foi população, gente. Kraft só chora. A população em volta reclamou de barulho. A Kraft falou, não tem como... A Kraft estava num lugar... Aí é mal planejado. A cidade cresceu pro lado dela. Cara, a Kraft foi feita num lugar onde era só ela. Isolado. O bairro residencial cresceu em volta da Kraft. E aí esse pessoal começou a tá sempre reclamando, porque realmente é uma fábrica, gente. Uma das coisas que a gente traz em empreendedorismo. O barulho nem era o problema, porque eu moro ali perto. O cheiro, sim, era horrível. Então, eu A moro... presença no ar é sim. Eu moro perto da Arco. Eu até gosto de cheiro de chiclete. Eu sou gordo, então... Chicletinho ali de noite. Mas veja só, a gente pode Tá dormindo mastigando. incentivo fiscal para as empresas. É uma das coisas de incentivar as empresas para cá. Por exemplo, trouxeram se eu não me engano, foi o Luciano que trouxe, na época, foi a Hyundai. O Luciano participou, a CJ ele também participou. Exatamente. Então, o que ele fez? Ele trouxe incentivo fiscal para esse cabo. Então, o cara comprava aqui, vinha tudo para cá. Né? Principalmente ali nas empresas. Exato, coisas, cara, né? Exato. Ele doou o terreno ali. Tanto é que aquela rodovia que é o novo Rodanel ali foi a própria Hyundai que fez. Agora, quais empresas que saíram? Vocês saíram? Então... A Kraft, assim, de empresa grande, eu não sei de outra que foi embora de Piracicaba, não. Piracicaba é muito bom de emprego, tá? Eu acho tem assim, 2 polos industrial grandes.
Rodrigo E o Lopes, você tá aí norte ainda? E o Não, você vai devolver a pergunta para ele? leste. Tá. Falando sobre planejamento de expansão E financeira. economia no geral. Economia em geral. Por exemplo, a gente tem que fazer o quê? Economia nos bairros. Nós estamos com um projeto lá no Santa Rita, lá, que é para lá do Perdizes, que é? Lá, vocês conhecem a Lagoa do Santa Rita? Então, é uma lagoa muito bonita. Exato. As pessoas vão lá passear, vão andar de bicicleta, vão sei lá, vão olhar, dando de caiaque, vão lá. Cara, não tem nem luz, iluminação naquele lugar. Não tem um caminho para as famílias andarem ao torno ali, ao contorno, não tem um deck que eles possam ali sentar, fazer alguma coisa. Então ali, cara, pensando que já vão pessoas lá migrando ali, né? O que a gente faz para incentivar o comércio local ali? Cara, abre barzinho, abre comércio. A gente, Food truck. exato, a gente vai e aí cai naquele negócio. O cara ele desloca, por exemplo, ele mora na Santa Rita, no Perdiz, só que ele é garçom lá na BO. Ele é garçom lá do Superdão. Se a gente faz o bairro, ele libera custo dele, tá no bairro dele, é a economia local do bairro, e principalmente a gente transforma aquele lugar ali num polo turístico, não é igual, tá? Mas parecido com o viés da Rua do Porto. As pessoas vão lá, tal, fazer churrasquinho, vão andar de bicicleta, andar com a família, porque tem um calçadão que contorna lá. Então esses projetos pequenos, são os projetos emergentes, a gente consegue alimentar a economia do bairro. E aí você cria algumas situações que você desafoga o ônibus, né? Desafoga trânsito, Exatamente. você desafoga uma porrada de coisa. Nós já estamos em contato lá com o Robinho e com o Isaías. Eles são assim, eles são dono do bar do ponto de encontro. Então o bar está virando já um fenômeno lá, já. Então eles vieram a mim para a gente criar o projeto, principalmente colocar iluminação lá. Cara, a rapaziada gosta de ir lá, então ficou escuro que eles vai, porque aí o pessoal fica com medo, né? Escuro, tem ponto de droga, isso, aquilo, tal, o pessoal vai embora, principalmente a família. Então é interessante o quê? Que era para ter feito já, o principal é a iluminação naquele lugar. Isso eu acho que ajudaria bastante, porque o comércio de Piracicaba já é bem descentralizado. Hoje você vai nos grandes bairros, você já tem tudo. Santa Terezinha, cara. Não, Santa Terezinha já é um caso à parte, porque já é praticamente uma cidade. Exato. Mas eu, por exemplo, eu moro lá no... Aqui em Vila Resende mesmo, você tem todo o comércio local, você não precisa ir no centro. Fui cresci aqui. Eu moro ali perto de Piracicamirim, Noiva da Colina. Lá tem tudo, cara. Você não precisa ir no centro. Né? Você vai ali no... não sei, tem uns bairros lá para trás que eu nem lembro o nome, Santa Inês, alguma coisa assim. Cara, é longe, mas tem tudo. Você não precisa mais... No final lá da Dois Córregos, da Rio das Pedras, tem um atacado, inclusive, ali tem um monte de comércio, agropecuária, mas lá no final, cara, então é bem descentralizado. O Santa Rita realmente falta, porque ali é uma região que é de chácara, mas no Perdizes, que é do lado, já tem tudo. Você quer ver um projeto do Alex, tá? Eu vou falar do projeto do Alex. Eu não sei se ele abriu ainda, mas provavelmente ele vai abrir. Um projeto dele para alimentar um comércio, principalmente na época de pagamento, que a rapaziada gosta de ir. Cara, ele garantir a passagem de ônibus sem custo para o centro. Então ele garante isso, cara, ele consegue fazer o quê? As pessoas incentivam elas a ir no centro e comprar, porque não vai ter o custo de... Então ela falar, vou pegar um Uber, não, vou de um ônibus porque eu não pago. E realmente ela vai de ônibus porque ela não paga. Então isso é um dos incentivos que leva ele a crer que é a realidade. Esse tipo de incentivo eu tenho um pouco de medo. Eu queria entender um pouquinho mais, não sei se você sabe mais desse projeto, mas queria entender um pouquinho melhor dele. A parte de viabilizar... Para quem, como, quando... Qual a janela de horário? Porque assim, toda vez que a gente fala, a gente tem um viés mais empreendedor, eu fico pensando, eu sei que ele vai liberar um dinheiro aqui. Naturalmente, esse dinheiro não é de graça. Vai sair do cofre da prefeitura. A empresa de transporte vai cobrar. Se isso girar a economia o suficiente, gera imposto para a prefeitura suficiente para compensar, legal. Se não, cancela. Esse é o meu achismo. Não, talvez o projeto esteja mais elaborado. Eu entendo na questão do tira e coloca ali. Tá, você vai tirar, mas vai ter que realocar em algum lugar. Sim. Isso é claro. Por exemplo, normalmente as empresas de ônibus, se você forçar, é igual ingresso meia entrada no cinema. Obriga meia entrada, eu subo o ingresso de todo mundo.
Então, Piracicaba tem emenda. Piracicaba, não tem pra o cinema de Piracicaba, ele já, tipo assim, meteu louco. Jogou ingresso lá em cima pra todo mundo e falou assim, ó, todo mundo paga meia. Ninguém paga meia. Não, Metade do dobro. É a nossa Black Friday. não, mas aí ele burlou o mercado. Sim, ele burlou. Sim, mas você entende? Ele padronizou a minha entrada como se fosse a entrada inteira. Todo mundo paga meia, todo mundo paga inteira. Não, exato. Não, mas o cinema ele fez isso como estratégia. Ele falou, já que eu sou obrigado a dar meia... Ele pode fazer o que ele quiser. É porque ele é uma empresa, ele tem que dar satisfação. Mas assim, ele Isso é verdade. Ele pegou, o Estado veio e falou assim, ó, você é obrigado a dar meia entrada. Ficou legal. A maioria das pessoas que consomem aqui, X% é meia entrada, não vai pagar o custo. Então eu dobro o preço e ofereço meia entrada para todas. Mas peraí, vamos lá. Você falou que o Estado ele é obrigado a pagar meia entrada. O Estado tem uma lei que obriga você a ter a opção de meia entrada. Mas o Estado é arca com essa meia entrada? Não. Então, beleza. Não arca. Para mim é o seguinte, se o Estado quer fazer melhor que a iniciativa privada, ele vai lá e faça. Sim. Ele vai lá e faça. Eu penso o seguinte, se ele quer subsidiar alguma coisa, é diferente. Ele não vai estar onerando o cinema. Mas se ele quer fazer algo igual, cara, ele vai lá e faça. Mas aí ele vai competir junto com a iniciativa privada. Ele vai competir. Normalmente ele perde, mas beleza. Não, claro, porque é mais eficiente. Sim. Mas é mais eficiente. Porque essa pegada do... Desculpa fazer a colocação desse jeito, mas é bem isso, sim. Porque o Cleiton levantou um ponto. São Paulo tem isso, né? Do transporte gratuito para determinadas regiões em determinados dias. Então, eu queria entender primeiro do Alex isso. Para onde? Porque assim, é para o centro de sábado. Tá, sábado o cara não vai ter muito tempo de fazer muita coisa. Porque em São Paulo é para você poder aproveitar o lazer da Avenida Paulista, não é para comércio. O transporte zero, entendeu? Mas é comércio, né? A Avenida Paulista é comércio, cara. Não, mas comércio que eu falo assim, vou para Governador, vou para o centro. Centro de Piracicaba não tem nada hoje para fazer. A Praça José Bonifácio está um caos. Não dá para você ir lá para falar, vou passear na José Bonifácio hoje? Esquece. Então é justamente o contrário. Eu vou sair do centro para mandar para Santa Rita. Porra, aí é legal. Aí eu vou fomentar outras regiões de Piracicaba. Aí faz sentido. Não, eu entendi a entendeu? sua colocação. Da conversa com Principalmente o seu link que você fez aí, porque é incentivar a economia no bairro lá. Eu entendi. Tem um outro porém. Mas, assim, cara, se eu estou tirando daqui para mandar para lá, o cara que poderia estar consumindo aqui, o cara que está saindo daqui não vai consumir aqui, vou perder renda nesse local. Por quê? Porque se ele tira para a cidade inteira, por exemplo. Não, então. É por isso que eu estou falando. Como é esse projeto? Eu dei o exemplo de São Paulo. É para determinadas regiões. Exato. Só queria entender melhor. Porque é o que eu falo. Não adianta eu favorecer um lado se eu prejudico um outro. Né? Principalmente quando se trata de fomentar negócios em micro-regiões da cidade. Porque daqui a pouco você tira o cara que está ali perto de Santa Rita, Perdizes, para ele ir para o centro da cidade, o cara que tem um comércio ali vai fechar. Mais ou menos como foi a pandemia, que teve até aquele movimento de compra no bairro. O pessoal estava saindo do bairro e indo nos mercados e nos atacados, óbvio que o preço é menor. A população procura preço. Procura preço e aí os mercados do bairro, em plena pandemia, estavam fechando. Não é que a população não estava consumindo, eles estavam indo para os mercados maiores. Custo-benefício. A gente tem muito isso, eu tenho um amigo que sempre fala isso, do americano, né? A gente sempre traz o exemplo aqui dos Estados Unidos, né? O americano, por exemplo, a gorjeta é uma cultura deles. Os 10% lá, eu não sei nem quantos por cento é. 10 é quando você foi muito bom. Você demonstra, tipo, é uma cultura construída. Pô, isso não tem no Brasil assim, de dia pra noite. Não, mas você concorda, tipo, lá foi construído ao longo do tempo. Então lá o cara entende o comércio, ele consome no bairro. Cara, a começar que o brasileiro, eu não vou criticar, mas o brasileiro, ele prefere pagar imposto do que dar gorjeta. Porque, na verdade, é essa a realidade. E muitas vezes o cara sai para comer ali, uma realidade, cara, ele não tem o dinheiro ali contado para ele comer. Ele vai lá, cara, eu vou comer uma pizza que é tanto, um refrigerante que é tanto, é meu filho que é tanto. Torcer que meu filho não pediu uma Exato. Exatamente. Como que ele vai pagar a gorjeta? Sim. Não, é assim, não. Mas isso aí é o cultural e também a gente vai para outra hora essa discussão. É que essa dinâmica, assim, o americano tem muito isso, né? Tem as regiões,
tudo fomenta a economia do americano. Tipo, tem o pessoal que acompanha. É um país Originariamente capitalista. Sim. Foi desenvolvido em cima disso. O Flávio Augusto fala, o futebol lá, o evento de futebol não é uma partida de futebol. É um evento, é uma festa. Sim. Então gira toda a economia da cidade. É bom você ter um time de futebol na cidade que movimenta muito a economia. 15. O 15 tá largado. Coisa, hein? É um negócio muito mal aproveitado em Piracicaba. Mal Cadê os aproveitado? projetos para fazer as coisas nisso aí? Olha só, parou tudo. Basquete parou, tudo parou. Vôlei E parou, não parou só tudo. Os esportes, mas o espaço em si. A gente vai chegar no esporte, a gente vai falar um pouco sobre isso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, deixa eu ver se tem pergunta. O cara comentou aí Não. Então, vamos seguir. Um comentário aqui que isso é complexo no Brasil, cara. A gente fala que o problema do Brasil é o brasileiro. Tem quantas pessoas na live já? Tem agora 16, mas já deu pico de 25, 30. O pessoal tá. Galera, contamos Rapaziada, com vocês. Compartilha. Ó, o Raul fez um comentário sobre o hospital de animais. Já pensaram que pode ser os próprios veterinários não querer, da mesma forma que os convênios não querem a melhoria do SUS? Pode parecer teoria da conspiração, mas é fato. O Brasil, o senso de comunidade do Brasil, ele é deturpado. O próprio empresário, ele entende que essa concorrência vai prejudicar ele, não importa quantas pessoas vai facilitar. Não sei. Os veterinários barra o projeto. Faz a pressão. Cara, não é só o brasileiro, mas vamos falar do Brasil especificamente. Faz o que você quiser, só não mexe no meu. Cara, mas é Isso que um acontece. pensamento muito individualista, cara. A gente estava falando sobre isso há um tempo já, né? Sobre a união Senso de aí, comunidade, o né? senso de união ali, cara. A gente tá falando. O americano tem muito isso. Tem muito isso. Né? Principalmente sobre a economia local. O cara não vai comprar lá no grande, ele vai comprar no pequeno aqui que que alimenta o bairro, o cara tá começando a empreender. Vocês já empreenderam já? Eu tive um salão de barbeiro, cara. Barbearia, tinha essa barbearia. Cara, é impressionante. Todo mundo fala que vai, mas seu amigo paga R$50 um cara lá, mas não paga 25 você. É impressionante. Eu falo, e é uma realidade. Negócios não podem depender de amigos e parentes. Exato. Isso é um fato. Não dá. Vai para uma próxima aí. Acabou as perguntas aqui, agora eu consegui matar todo mundo aqui. Bom, Consegue tomar mais um assunto? Assunto aí pra gente fazer a brincadeira do puxa-carta aqui. Já deu uma hora aí. Deu uma hora já. Quer fazer puxa carta? Léo, Puxa um assunto que você queria falar alguma coisa aí pessoal também. comentou do esporte aqui. Você já comentou, acabou comentando assim um pouco, passando por cima do 15. Bom, eu não sou um cara envolvido em esportes, não sei o que acontece em Piracicaba, mas você tem uma noção do que está acontecendo, do que tem desenvolvido? Bom, vamos lá. Cara, o basquete de Piracicaba, Acho que é uma das melhores ferramentas de educação que existe. Cara. o que a gente fala é o seguinte, o esporte é a pura meritocracia boa. Por quê? Primeiro, que dentro de um campo, dentro de uma quadra, dentro de qualquer competição, Todo mundo é igual. todo mundo é igual. Se você é melhor ou pior que o cara, é sua competência. Se você treinou menos, se você não se alimentou igual ele, se você não tem um físico igual do cara, você vai perder. Né? Sei que você já é um cara que Não, você tem e tem esportes para biotipos diferentes. Exato. Então você vai realocando. Eu quero praticar natação, mas tenho 1,5 m. Vou competir com os caras de 2,50 m. Se a gente falar nosso clube, o 15 de Piracicaba, o 15, falar sobre ele. Por que o 15 ou ninguém pensou num projeto, por exemplo, para linkar isso nas escolas? Olha só, para linkar esse projeto nas escolas, o que a gente faz? Pega os alunos que têm maior participação, que têm melhor nota, e leva isso para a base. Leva ele para a base. E começa a treinar ele a aproveitar esse aluno. Mas não, eu não estou aqui para principalmente criticar porque pega o atleta de fora. Mas, cara, vamos valorizar a nossa cidade, porque é daqui que sai o imposto, é daqui que a gente paga, é daqui que a gente precisa ter esse retorno de investimento, né? O playback. Você investiu, entendeu? O retorno de investimento. Precisa ter isso, cara. Entende? Por que não tem um projeto dentro das escolas, junto, linkando com o 15? Olha só. Tem um projeto que eu vim conhecer há pouco tempo, chamado Kimball. Vocês conhecem o Kimball? Já ouvi falar. Cara, é um esporte piracicabano. Eu ouvi em Piracicaba. Reconhecido aí, assim, em Brasília, do mundo, cara. É mundial. É mundial, cara. Ó, Eu conheço isso há muito tempo, cara. é um esporte desenvolvido em Piracicaba. Eu não tenho
todos os argumentos para falar sobre Isso é ele, bom, não? conhecimento. Mas assim, eu conversei com o Dinei ele levanta, em 10 de setembro agora, a Câmara dos Vereadores vai abrir uma cerimônia simbólica. O que é? É uma faixa que era da família. Então tinha um representante, que era uma moça, uma mulher. Ela vai passar, ela falou, cara, a gente começou junto o projeto com a família, junto com o Kim, que é o cara do esporte. Vai passar essa faixa para você que começou junto com ele, com a família. Ou seja, ele vai ser um representante direto aqui em Piracicaba da família. É um esporte piracicabano, reconhecido mundialmente, já foi para Brasília, que pode muito ter a capacidade de ter um clube igual o 15, patrocinando, ajudando ele aí, e ir para Olimpíadas. Principalmente está na grade curricular das crianças na escola. Cara, História de Piracicaba. Eu tenho um negócio assim que eu falo sempre quando eu falo de esporte, eu falo, cara, pega o modelo americano e copia. Liga juvenil, infanto-juvenil, todas as escalas de idade, de todos os esportes, e cria interescola. Interescola, O campeão interclasse faz o interclasse, o campeão do interclasse vai disputar o interescola do bairro X, o campeão dos bairros faz um quadrangular final, você vai ter destaque, você vai revelar jogador. Ah, mas só o futebol? Não. Faz de vôlei, basquete, kimball, coloca a porra toda. Atletismo, espirobol, não inventa mais uns ball aí. Entendeu? Cria como se fosse uma Olimpíada na cidade, um combo. Pô, eu sei que vai dar um trabalho fodido, mas você bota a criança, meio período ela estuda, meio período ela faz um esporte. Escolhe que você se identifica melhor. Coloca o professor de educação física para, lá na primeira infância, já começar a ver onde a criança tem mais facilidade, que ela gosta, que ela não gosta. Vai direcionando, nossa, você é bom aqui, ó, você vem no handball. O futebol, você vem no handball. O basquete, você tem 1,5 m. Não, vem pra cá. Sei lá. Estamos falando aí do esporte. Você conhece a Paula e a Branca? Cara, ela foi assim, reconhecida assim. A Paula foi reconhecida mundialmente. O Brasil, ele. Basquete. A Branca hoje é secretária hoje do esporte em Piracicaba. Mas a Branca, cara, ela foi assim, reconhecida mundialmente. Né? Ela é estrategista no basquete. E foi esquecido. O 15 deixou isso de lado, cara. O vôlei, o basquete, o futebol de base, a escolinha de base. Não tem. Por que a gente não tem? Se a gente paga isso, porque sai do nosso bolso, seja por meio da Secretaria do Esporte, a gente aí paga isso, sai do nosso bolso. E não tem uma escolinha de base, brincando, eu falei mais uma vez, e tinha um esquema de R$1 na conta de água, né? Então, pelo CELAM, por exemplo, por que não é aproveitado o CELAM? Porque isso não tem um projeto, tem uma divulgação melhor do CELAM? Por que isso, esse projeto já não é linkado com as escolas do CELAM? Porque a gente vai buscar de fato, o talento lá na escola. Então precisa levantar essas pautas. Porque existe o CELAM, existe a Secretaria do Esporte, existe o clube, o 15. Não, a ginástica, cara, existe a ginástica. Alguém comentou alguma coisa aqui, se não me engano, ou eu estou sonhando, não sei. A questão do esporte na escola é responsabilidade da Secretaria de Educação mesmo, não da Secretaria do Esporte. É por isso que talvez não consigam fazer esse vínculo, não sei. Deveria, não lembro se foi aqui, acho que foi em outro lugar. Eu não lembro esse comentário, mas... Porra, é a nossa cidade, não é adversário. Não, você tá botando cabeça, cara. Estamos falando de escolinha de base, mas a própria escolinha de base é escola. Sim. Porque assim, na minha época, eu não sei a época de vocês na educação física, mas na minha época de educação física era assim, pode jogar bola. Exatamente. Mas viemos com era a melhor aula, não era? Era mais divertido. Mas, por exemplo, as meninas ficavam excluídas, os moleques que não gostavam de futebol, os caras ruins de bola, também. Você não tinha um projeto, não era pensado. Era assim, hoje vai ser vôlei, quem não gostava do vôlei ficava sentado lá batendo papo. Não tinha uma integração e falava assim, esse pessoal aqui é bom de vôlei, vamos montar uma escola de vôlei, vamos montar uma escola disso. Primeiro que você tira a molecada da rua. Primeiro aspecto. Segundo, você desenvolve talento, a gente sabe que esporte, a gente sabe que é uma minoria que ganha dinheiro com esporte, mas dá pra ganhar dinheiro com esporte. Mas você cria pessoas... Não, mas você cria líderes, cara. Você cria líderes, cara. Competitividade, desenvolve. Eu queria falar. Exato. Você cria aí a comunidade ali trabalhando. Noção de respeito. Outra coisa que não tem dentro das escolas. Não tem envolvimento da família na escola. Lembra que tem escola família? A escola da família morreu. Escola família, cara, acabou. Acabou a escola família. Cara, a gente brigou. Na minha época, a gente brigou lá, estudei no Carolina Mendes também. A gente brigou lá pra descobrir a quadra.
A gente brigou para eles abrir de sábado, porque a gente queria jogar a bola na quadra, né? Eu tenho uma história muito legal disso. A gente invadia a quadra para jogar bola de final de semana, lá em Água de São Pedro. Aí a guarda policial prendeu nós. Tinha um colega meu. Primeira passagem. Não, era tudo menor de idade. Aí tinha um amigo nosso, todo mundo era 15, 16, e tinha um carinha, um colega nosso que ele tinha 18. Aí o policial perguntou: alguém é maior aqui? Ele falou: eu. Então é você mesmo, toma. Você invadiu o prédio público e tal. Tem lá um boletim de ocorrência no momento. Ele perdeu. Não sei se perde o réu primário, mas teve um boletim lá. Foi um monte de ponto. Tá no meio da molecada. Mas assim, a gente tá falando do esporte, cara, mas a música é o mesmo caminho. A orquestra de Piracicaba. Não, e tinha o Projeto Guri, não sei como que tá mais também. Né? Não, O Lucas Projeto Guri participou. existe. Existe. O Projeto Guri existe. Então, mas eu acho que esse pessoal é muito ruim de marketing. Cara, Porque, tipo, toda rede Tem social. participantes. Eu sei que tem, mas, pô, um negócio interessante. Por que não tem mais destaque na mídia? Piracicaba sempre foi forte no Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, cara. Piracicaba sempre foi forte Paixão de Cristo. Fui um deles. Nossa, seu cu. Ele vai me sacanear. Eu fui um centurião. Foi pra Rio das Pedras, outro dia passou um cara. De novo. A polícia de Rio das Pedras é um centurião de charrete. Nossa, filha da puta. Cara, mas esporte tem muito espaço. O Rodrigo complementou. Além da Mondelez, a usina Furlan encerrou as atividades na cidade. O centro da cidade, muitas lojas se fecharam. E o shopping Piracicaba e comércio em geral. Cara, a Furlan Foi competitividade. Então, mas o negócio da usina é um pouco mais complicado, porque... Por exemplo, aí vou dar um exemplo aqui pro Rodrigo. Tinha a Santa Helena ali na rodovia indo para Rio das Pedras. Pertencia a Rio das Pedras, mas a maioria dos funcionários eram de Piracicaba. Fechou. Por questões trabalhistas. Não. A Santa Helena. A Santa Helena. O que aconteceu? Em Rio das Pedras tinha São José. Que é que deu merda. São José não deu merda no Rio. Mas, tipo assim, a São José, ela competiu uma época na Santa Helena e perdeu a competição. Os fornecedores de cana ali, os plantadores, preferiam fornecer para Santa Helena e não para São José, porque pagava-se mais pela tonelada de cana. São José encerrou as atividades e continuou. O grupo é grande, tem em outros estados. A Santa Helena fechou, São José abriu. E a São José está passando por essa é a primeira safra dela. Por que está dando tanta merda? Porque ela ficou muito tempo parada, está se readequando, a mão de obra, quem era da Santa Helena foi para Costa Pinto, então a mão de obra qualificada ficou distante. Ela tá tentando voltar, tá tentando, entendeu? Então, assim. Aí meu irmão tá hoje trabalhando na São José. Ele falou: Cleita, ela ficou muito tempo parada. Tipo, não tem mão de obra qualificada, sem manutenção. Não tem um pessoal de manutenção qualificado, porque a manutenção não é só chegar e fazer. Você precisa ter uma pessoa que tem experiência com usina. E esses caras custam caro e eles estão na Costa Pinto, no concorrente. E aí surgiu um boato lá em Rio das Pedras, a rádio peão da cidade, que a Santa Helena estava pensando em reabrir. Se ela reabrir, a São José fecha de novo, porque não dá para competir com a Raiz, entendeu? Então tem umas que fecham por pura competição do mercado. Eu não sei como que é que chama. Rodrigo, Lopes. não sei qual que é a análise que você faz, tá? E desculpa porque eu também não tenho os dados, mas é como a gente já falou, Piracicaba tem boas grandes empresas. E aí eu tenho comigo uma referência que talvez não seja bom vir mais grandes empresas, porque senão Piracicaba começa a crescer demais, já está crescendo desordenadamente e só vai gerar caos. É só você ver onde tem as grandes montadoras de automóvel, não são cidades boas para se morar em geral. Então assim, se não for planejado, é só vir, e é o que está acontecendo em Piracicaba, temos que tomar um pouquinho de cuidado, viu, Rodrigo? Eu acho que falta de Piracicaba, Rodrigo, é o seguinte, Emprego tem. falta uma empresa de tecnologia, cara. Isso falta no Brasil. Mas precisa. Uma empresa de tecnologia. Agora a Tools ali, ela é tecnologia, né? Mas é banco, é específica de banco. cara, um banco específico. Não, mas aí que tá. Quando Mulher. você fala de incentivo e renúncia fiscal, eu acho que isso tem que ser estratégico também. Pô, vou dar incentivo. O que eu quero em Piracicaba? Qual que é o mercado do futuro? Pô, então vamos tentar trazer uma tecnologia específica. Porque empresas de tecnologia no Brasil é muito focada. Mas então, Acho que em Minas Gerais, né? Minas tem um Ela benefício tem fiscal. bastante. O sistema tem um benefício. mas aí tem que levar em consideração também que Piracicaba é uma região. Então, por exemplo, quando tu Você está falando da região metropolitana em geral. metropolitana de Piracicaba.
Quando foi o projeto era para trazer a Mercedes, o projeto era inicial para trazer Piracicaba, mas onde precisava? Não, Piracicaba já tem a Hyundai. Leva para Semápolis. Então, assim, cara, eles vão trazer, mas eles vão estudar a necessidade aonde vai colocar a empresa. Enfim, não deu certo, né, por esses fatores, mas só para entender, eu acho que Piracicaba precisa de uma linhagem, uma linha aí mais tecnológica, sabe? Então, Aí você é uma movimenta coisa que... principalmente o polo educacional que é de Piracicaba. Porque aí você que traz uma empresa de tecnologia, por exemplo, faz um contrato com a ETEC. A ETEC hoje tem curso de análise de sistema. Lá Exato, tem de programação. Sim. Então você começa aí a linkar, né, o útil ao agradável. Federal. Você tem bastante polo educacional aqui também. Beleza. Vamos pro nosso quadro, estrear um quadro novo aí, Léo. Ó, galera, Para explicar para vocês, nós temos aqui um Puxa Conversa Política. Cleiton trouxe esse negócio aqui. O que é esse negócio aí? Bom, vou pedir para você embaralhar, são várias cartas com diversos temas. A gente está embaralhando para vocês não falarem que a gente combinou as perguntas. Tá? Deixou umas cartas certas para ele responder. A gente vai puxar aqui 3 cartinhas para você falar um pouco sobre esse assunto. tem uma polêmica que vai de... Esquenta não. E aí foge um pouco de cidade, tá? Mas é uma visão geral de sociedade. Conversas políticas abrangentes. Tá bom, também não precisa ser um croupier de... Tá, mas negocinho é ruim de baralhar, gente. Vamos puxar a primeira carta, vai ser sobre Primeira carta do cassino. meio. Vai, puxa aí. Vamos lá. A pergunta é grande, hein? O que você pensa sobre a maioridade penal? Na sua opinião, a partir de que idade alguém pode ser considerado responsável por seus atos? Tá, vamos lá. Nós entendemos no Brasil hoje que até os 18 anos a criança ou adolescente ele não tem bagagem, não tem experiência para decidir por si próprio. Mas olha só, a criança, em alguns países, principalmente países do primeiro mundo, que tem o IDH alto, que é os Estados Unidos, vamos usar como exemplo que a gente já está falando sobre ele, é aos 16 anos. Cara, pensando que você dá uma maioridade, não só penal para ele, mas uma responsabilidade, onde ele pode, de fato, ser responsável pelos seus atos, que é dirigir, trabalhar, ser responsável por si, cara, eu acho que a gente vai trazer não só a um benefício da maioridade penal, mas sim um benefício que vai trazer junto que é a responsabilidade com ele. Eu acho o seguinte, cara, tá? A minha forma de pensar, claro que isso fique no meu limite pessoal. Eu acho que se um adolescente ele comete um assassinato com 16 anos, cara, ele tem que ser responsabilizado com as leis da maioridade penal, que é as leis normais. O que não pode é ele cometer um assassinato, ficar lá dentro, responder com o menor, sair com 18 e cometer mais assassinato. Eu defendo a maioridade penal no Brasil. Redução da maioridade penal. Porque o americano ele tem, né? 16 anos, mas ele, por exemplo, tira a carta com 16. Então, ele tem a responsabilidade também sendo puxada antes, e os benefícios da maioridade. Cara, é claro que isso é uma cultura. A gente não pode mudar isso de uma hora para outra. Por exemplo, hoje eu acordei, olhei para o espelho, vi que o mundo o Brasil está virado ao contrário, eu falei, vou diminuir a idade aí, mínima. Vou colocar para 16 anos. Coloquei para 16 anos hoje. Cara, que legal, mas você não pensou no conjunto da obra. Cara, isso tem que ser uma cultura, não só uma cultura falada, mas implantada dentro do ensino educacional. Que é o quê? Você é responsável pelos seus atos. Hoje o Brasil, na atual realidade que eu vejo, cara, a nossa educação já peca nisso. Já peca no quê? Responsabilizar o adolescente para ele ter a sua própria nota. Ele não é responsável pelo seu futuro. E aí, quando ele não é responsável pelo seu futuro, ele acaba negligenciando os seus atos, porque ele não tem um mínimo de estrutura, seja familiar, seja educacional, seja uma psicológica, ele vai crescendo desordenadamente. Você falou algo que é importante. É a falta da responsabilidade. Agora, a pauta da diminuição da maioridade penal, cara, eu defendo ela grande. Porque você vai trazer a responsabilidade, claro, isso com um pacote. Entendi, não é só mudar. Tem que ter um processo. Sabe o que eu acho? Uma coisa que vai virar crítica aqui, provavelmente vai girar polêmica. Concordo. Mas, olha só, vai virar polêmica. Mas eu acho que pode trazer muito bem isso nos ensinos da escola cívico-militar. Eu acho que a escola cívico-militar é um grande propulsor para implantar essa ideia da diminuição da maioridade penal.
diminuir essa taxa de idade. Eu acho que a escola cívico-militar é o grande propulsor, tem que dar um salto aí, porque tem disciplina, tem aula de civismo, tem democracia, né, na sua realidade, no seu real exercício da liberdade. Então, assim, cara, a gente consegue implantar isso. Uma ideia de um estudo como chama o nosso famoso propulsor da educação brasileira aí, do Paulo Freire. Exato. Tirar o Paulo Freireano na situação aí. O João Maicleito. Pode votar Com 16 anos, portanto, devem ser responsáveis para poderem votar. Hã? Tá, entendi o que ela quis dizer. Se pode votar com 16 anos, devem ser responsáveis por todos os seus atos. Né? Vanessa Medeiros. Exatamente. Então, você pode votar com 16 anos, por que não responsabilizar pelos seus atos? Porque tem alguns casos que eu acompanhei outro dia na Europa que fala isso também. E às vezes a criança de 13 anos cometeu um crime e vai para julgamento, ou entendi que é um psicopatinha aí e vai para cadeia. Sim, exato. Mas aí ele é guardado até a segunda ordem, que é, ele vai ser responsável depois que ele ser maior, mas ele vai ficar guardado. Não, ele responde como adulto, ele toma lá 25 anos de cadeia. Então, pronto. Ele vai passar pelo processo normal, se com 18 for analisado Cara, o que eu não vou aceitar é o seguinte, o que eu não vou aceitar é o cara que comete um ato ilícito, que seja tirar a vida de alguém, ele ter hoje no Brasil mais direito, ter mais autonomia do que quem não faz nada, é um trabalhador. O cara ele sai para trabalhar, ele tem que voltar ileso para sua casa. Se acontecer um acidente no meio do percurso, um acidente que é inevitável de trânsito, cara, beleza, o que a gente não pode aceitar é a teoria ou a defesa do cara que comete o crime e ele tem que continuar cometendo o crime. Porque assim, hoje o Brasil ele é muito viável a isso. Porque nós temos o crime, o fator crime. O fator crime ingressa o adolescente na vida criminal desde pequeno, e aí ele encoraja o cara a fazer o quê? Cara, se é de menor, você pode fazer. Não, você cria uma escola, né? Unidade. Exato. Se é de menor, você pode fazer. Eu já falei isso aqui em outros programas, né? No Brasil, se você tiver um dinheiro para investir, compra uma arma e vai roubar, que a chance de você dar certo é muito maior. E o pior, se você for morto, se você matar alguém por legítima defesa, fale para o advogado e para o juiz que você estava roubando. Porque essa é a realidade do Brasil. Cara, você viu lá aquele, desculpa, mas assim, é um termo até pesado, mas aquele cara que entrou, estrupou toda a família, era o pedreiro, eu sei que foge um pouco da situação, mas, cara, é pra você ver negligência. Esse cara ele já cometeu um crime, ele já cumpriu uma pena de estupro. Ele entrou na família lá, estrupou todo mundo, matou todo mundo, foi no motorista, cara. O cara ligando para casa. Não achava, tudo morto lá dentro, cara. Até quando a gente vai começar a aceitar isso como normal? Até quando a gente vai colocar isso como pautas ao esquecimento? Porque nós estamos dando atenção para algumas pautas que são irrelevantes e negligenciando algumas pautas que são realmente relevantes. Eu tenho 2 filhos, tenho 3 filhos, né? Tenho 2 meninas e um menino. Então, olha só, eu quero que meus filhos vá para a escola e volte seguro. Eu quero ir trabalhar e voltar seguro. Mas para isso, se o Estado ele é o grande garantidor dessa segurança que está na Constituição, ele que faça o trabalho dele. Ele que garanta isso. Se ele não conseguir garantir, cara, ele tem que trabalhar um mecanismo para que o indivíduo ele trabalhe a forma de se autoproteger. Porque eu, como pai de família, me sinto na responsabilidade de não só me defender, mas defender minha família. Mas eu fico imune quando eu vejo o Estado negligente, que ele não defende, ele não age com a sua responsabilidade, mas ele cobra uma irresponsabilidade minha que eu acho que é uma responsabilidade, que é a minha armamento. É uma minha responsabilidade, ele cobra com uma irresponsabilidade, mas ele não se culpa pela sua irresponsabilidade. E a sua também, que é a sua responsabilidade. É um tema complexo. Só completando aqui, o Rodrigo fez um comentário que eu acho pertinente. E qual seria o meio de recuperar esse jovem que cometeu um crime menor de idade? Deixar trancado sem nenhum método de reabilitação na faculdade do crime, a cadeia? Rodrigo, eu acho que a dinâmica é bem simples. A vítima não teve a opção de recuperar a vida dela, se for um crime nesse sentido. Exatamente. O que a gente está dizendo é, se o jovem matou, é complexo, mas se um jovem matou, vai passar pelo processo que já se passa na cadeia hoje. Mas a vítima também não teve chance, né? E os pais? O que a gente quer pensar na sociedade? Como a gente quer punir? Eu acho o seguinte, É complexo. pensando nesse... Vamos só finalizar esse tema rápido para a gente voltar. Vamos pensar isso do macro ao micro. Nós estamos agora em eleições municipais. Nós precisamos tratar em eleições municipais o micro. O que nós podemos tratar isso do Estado?
Cara, depois que o Léo virar, tentar um deputado estadual, um federal e assim por diante, cara. Tá? Mas o que nós podemos fortalecer agora? A nossa segurança municipal. O que nós podemos cobrar do executivo para que ele garanta a sua responsabilidade de fiscalização no mínimo, colocando, de fato, colocando um plano de carreira para o Guarda Civil nas escolas, né? Porque hoje a gente não vê Guarda Civil nas escolas. Você vai, por exemplo, lá em cidade do lado aqui, Rio das Pedras? Não, passando o Rio das Pedras, Capivari, lá a Guarda Municipal lá é uma excelência. Tá? Eles têm um sistema que converge com o Estado. Então, assim, cara, o que a gente vai tratar isso como uma pauta normal, simples, ou a gente vai colocar, de fato, uma segurança nas escolas? Porque, olha só, não só a segurança do cara entrar lá e cometer um delito dentro, mas sim do crime, porque hoje tem aquelas gangues. A gente tinha na nossa época, mas, cara, tem muita criança aí que apanha. E a guarda vai ficar olhando, as inspetoras vão ficar olhando, vai sempre jogar para os pais que estão o dia inteiro na empresa, trabalhando, sustentando na casa. Cara, tem que ter uma assistência do Estado. Como eu disse, o Estado ele garante isso. Se é de responsabilidade do Estado, é do município, ele tem que garantir isso. Ele tem que criar um método para que nas escolas tenha sim guarda. E, cara, ele tem que ter as horas nas escolas. É uma discussão gigante, mas tem que começar principalmente com a guarda. É responsabilidade Segurança. dela. Uma coisa que você falou para mim Muito claro, o brasileiro costuma discutir muito política nacional, mas o foco, cara, o foco é municipal. Se você resolver aqui, cara, acabou. O que move para você política municipal? São as políticas nacionais, As pautas nacionais. o que afeta você no dia a dia. É o imposto do IPTU, é uma rua mal asfaltada, é uma saúde que é negligenciada, é uma educação que muitas vezes não tem a estrutura. O que move você? Então, a gente precisa parar um pouco de dar atenção para... Não que a gente vai negligenciar, tá? Não estou falando isso. Mas o momento agora é a política municipal. É hora de prestar atenção aqui. A gente vai olhar para o Estado, para a União, que é nossa responsabilidade como brasileiro. Mas o que nós podemos fazer é deixar as políticas da União sobressair o que a gente afeta a nossa casa aqui. É a nossa casa. Próxima pergunta. Isso aqui é... Qual deputado federal no mandato você acha que se destaca? Deputado federal. Federal. Cara, nem... Aqui é a pergunta, gente. Não foi eu que fiz, não. Foi o que inventei. Cara, deputado federal... Quem você lembra aqui? Quem você lembra? Cara, Eu... Deixa eu falar Não pode... Não sei se... de um cara que eu gosto muito, principalmente como que ele vem pontuando, como que ele vem colocando as suas pautas, né, e como ele quebra a pauta da esquerda de diversas vezes, é o Nicolas. Para mim é um cara que ele tá ali, ele não vai deixar de expor sua ideia por meros ataques. Ou vai receber ataque, ele vai parar de defender o que ele acredita. Não, cara, ele tá ali para mostrar o que ele acredita e defender o que ele acredita. Eu gosto muito dele, eu acompanho ele. Eu acompanhei ele desde a época que ele era vereador, ele foi para deputado federal, né? Tanto é que vereador ele foi mais bem votado, acho que o segundo mais bem votado. Eu acho que o deputado federal também Ele foi foi recorde mais- na última vez. Um cara que sabe dialogar, ele sabe colocar a sua posicionar, ele sabe se posicionar. É claro que em geral, eu vejo muita falta de efetividade no seu trabalho, assim, não no Nicolas, eu falo assim, em geral da rapaziada, tá? Mas eu acho que o Nicolas aponta muito isso aí, principalmente na parte política, que é onde nós estamos tirando a política de uma forma mais tirando ela das nossas pautas de família, de escola, na igreja, e ele vem trazendo isso como uma pauta extremamente relevante, porque a política ela move tudo, né? Tá em tudo. Ele vem quebrar os paradigmas, porque eu sou cristão. Falava-se muito, principalmente nas famílias, que política e religião não se discute. Mas ao contrário, elas se convergem, elas conversam entre si. Não é porque eu sou cristão, ou banda, ou católico, eu vou deixar de De ser opinar político, ou acompanhar. de acompanhar a política. Então ele vem quebrando essas pautas, essas narrativas que vão ser criadas. Porque quando se cria uma narrativa para tirar o foco da política, é porque alguém não quer que você note. Preste atenção ou brigue por ela. Então ele vem aí dando criando alavancando a política aí. Ele traz um contraponto, né? Isso é importante. Acho que sem contraponto. Puxa Sua própria carta.
Tá, aí, ó. Desculpa. Mais uma polêmica, hein? Vamos lá. O que deveria ser exigido para alguém se tornar presidente? Com base nesse critério, seu candidato favorito se qualificaria? Cara, isso é interessante. Eu tenho um. Cara, Tá aqui. olha só, essa pergunta é massa, hein, cara. Eu acho que assim, é uma pergunta, acho que não só minha, de todos os brasileiros, né? Bom, primeiramente, para o cara ser um presidente, para mim, na minha opinião, ele tem que ter uma vida política. Ele não pode simplesmente acordar e querer ser presidente. Só porque ele é mais. É claro que a democracia, ela garante isso. Ela garante. Um cara que, né, tem uma idade mínima ali que atinge, ele pode ser presidente. Mas ele tem que ter uma vivência na política, conhecendo desde o município ao federal. Ele tem que ter uma vivência. E, no mínimo, ele tem que ter uma capacidade. Né? Ele tem que ter um ensino superior. Ele tem que ter um ensino superior. Ele tem que ter projetos aprovados já. Desculpa interromper. Aproveitando essa deixa do ensino superior, você acha que isso também deveria ser válido para outros cargos eletivos? Cara, Criaria uma Hierarquia, um plano de carreira? É, tipo, Não, porque você vereador, vereador você tem que você ter aqui. vereador você tem que ter, acho que, 8ª série. alguma Não, coisa assim. nenhum. Nem nada Precisa, disso. É só alfabetizado. a democracia, ela garante isso, cara. É. Entende? Mas eu acho que isso é uma mudança de Constituição. cultura. Quando você entende que, né, mas, cara, nós vemos também bastante pessoas ignorantes pela educação e falta de trabalho em equipe aí. Aí, é assim, eu acho que não É uma educação superior que garante que a pessoa seja qualificada. Não, Porque tem muita gente com educação superior que o cara que tem 8ª série dá show. Sim, sim. Principalmente É, em empreendedorismo. mas isso hoje se deturpou muito no Brasil. Porque popularizou tanta educação que hoje em dia você forma muita gente, mais que o mercado consegue absorver. Você fala que saturou o mercado. É, você tem um termo que é sacanagem, mas as unisquina. No qualquer lugar você acha uma Eu tinha unisquina ouvido hoje. falar disso. Nunca ouviu? Unisquina você forma aí com 200, você forma qualquer coisa. Vai ser um profissional qualificado? Não, mas ele entra no mercado como uma pessoa formada. Aí o departamento da empresa recebe 50 currículos, tudo formado, meu amigo. Não, ele vai, Ele joga o preço lá pra baixo. Cara, mas assim, esse aí é o movimento China, cara. Cara, pior que não, porque... Desviando do assunto É, aqui, mas mas continua. volte. Mas eu acho que o principal para o cara ser presidente, ele tem que ter uma coerência em cima de alguns projetos. Você não vai colocar um cara lá que nunca passou nenhum projeto. Vou colocar um cara lá que nunca foi, né, ele não teve um histórico político relevante. Ele é um cara que quer Nunca estar lá. dirigiu uma cidade, Por nunca exemplo, dirigiu um país. quer um exemplo bem simples? Coloque como deputado federal Tiririca. Foi o que aconteceu. Não tem nada. Cara, a gente está falando sobre um deputado federal, onde ele tem Representatividade deputado do federal, povo, né? Onde ele tem que ter o histórico aí, né? Um caminho aí percorrido a isso e uma proposta. O que a gente vê quando é colocar umas pessoas assim, né? Não deixando ele de escanteio, mas assim, Já deixando? a gente vê que é hegemonia de partido. O cara pega, o partido vai lá, que é o poder, que é um poder de voto, né? Porque hoje tem poder de voto, um partido X que é poder de voto, fala, qualificar o cara, porque ele não vai falar nada. Ele não consegue questionar, ele vai só votar do que a gente quer. Os famosos puxa-voto também. Exatamente. Né? O cara famoso, Já volta e manipulado. me dá mais cadeira. Pronto. Porque a política brasileira é essa. A política brasileira é essa. Então, do que eu entendo, para o cara ser um presidente de um país, principalmente o Brasil, que ele é um país emergente, ele não sai dessa posição de país emergente, não porque não tem capacidade. É que eu entendo hoje que é mentalidade, mas eu entendo que a política ela é o que atrapalha bastante. Ia meter um papo Marçal que você pegou o código. Você pegou o código? Não, porque olha só, nós temos um país que ele alimenta o mundo, porque ele alimenta o mundo em minério, em minerais, em alimento, por causa do agro, commodities, rico em commodities, mas assim, ele alimenta quem? Os países do primeiro mundo. E o que dá a entender, o que eu vejo hoje, que falta um pouco de união, assim, desse negócio brasileiro, de conservar o que a gente é, né? Que é o que a gente é. Cara, é a gente que produz, a gente que fornece para o mundo. Por que o mundo vem aqui lotear o Brasil? Por que eles loteiam o Brasil? A gente tá dividido. Está dividindo. Porque as pessoas não dão atenção às políticas econômicas. A liberdade, ela não é só a liberdade de você poder expressar alguma coisa. É a liberdade econômica, quando você é livre economicamente, de fato, de poder ter uma estrutura melhor, né? De poder pagar uma saúde, é livre de poder pagar uma educação, é livre de poder pagar uma segurança.
É livre de ter uma casa, de ter um carro. É uma escolha, cara. Então a gente é preso a uma retórica de uma liberdade de expressão, mas a gente está negligenciando as liberdades aí, cara, a torto e reto, sabe? Bastante, cara, que é a liberdade econômica que a gente tem que ter. O brasileiro, ele não vive, ele sobrevive. A gente conversou sobre isso já. Sim. Principalmente quem sustenta esse país, quem trabalha nesse país, quem alimenta. Enfim. E aí, concluindo a pergunta aqui, o seu candidato favorito se qualifica nesses critérios? Sim. Então tá bom. Só falar quem é. Eu só, que tô a gente só tá falando para do responder o presidente, cartão, né? entendeu? 26 a gente nem sabe quem vai ser. Tudo pode Não, mudar. 26, a gente tem, cara, tem bastante nomes bons aí. Tem o próprio Tarcísio, tem o próprio Zema, que é bom. Eu acredito que sim, mas eu não sei o que vai acontecer daqui pra lá. Não. Eu Vamos tenho uma focar tese, nas municipais. eu tenho uma tese, eu gosto de deixar registrado, que em 2025 e meio, Bolsonaro vai estar elegível e ele vai disputar de novo com o Lula. Eu quase aposto dinheiro Um nisso. precisa do outro. Né? Eu entendo que sim. Eu entendo que o Lula vai chegar uma hora que vai olhar e vai falar assim, gente, solta esse cara aí que eu preciso de um cara Compositor. pra bater grande. Porque o Zema e o Tarcísio, eles são técnicos. Eles são técnicos e aí eles vão ganhar do Lula. E aí vai chegar num debate, não tem. Eu acredito que a gente precisa. Primeira coisa, a gente precisa parar esse negócio aí de ficar dividindo, cara. Não dividir, eu falo por causa de política. Dividir por causa de Brasil mesmo. Sim. Sabe? A gente tinha que ter uma noção disso, né? De enxergar. A gente tinha que ter algumas mais pautas em comum. Falta o nosso orgulho. O que você tem orgulho de ser brasileiro? O que te desperta você a querer ser brasileiro? O que garante você que o seu país é bom? Olimpíadas de matemática, educação, segurança, saúde? Nada dessas pautas respalda a garantia que o nosso país é bom. Respalda a garantia que muitos brasileiros estão imigrando, né? Estão indo para outros países. Né? Não, e os melhores estão indo. Não tem nada plausível. Não, se você for um cara bom, assim, acima da média, estourado, um engenheiro fudido hoje de programação, ele vai embora. Ele forma e vai embora. Se ele se destaca, ele vai embora. Ele vai trabalhar de faxina em outro país. Não, às vezes não, os técnicos até de outras áreas mesmo, mas o Brasil não segura talento. Muito obrigado aí. velho. Uma discussão bacana, pautas interessantes. Cara, eu só queria complementar Muito obrigado sobre mesmo. uma pautinha só, que é a última. Pode falar. Tá liberado, editor? Nós falamos sobre a falta de água em Piracicaba, mas veja só, o São Dimas é um bairro que cresceu ali, não é desordenadamente, mas cresceu muito. Né? Ali, cara, todo mundo reclama que desde que eles moram ali, falta água. Aí como que a gente cresce? Qual o planejamento que a gente tem para crescer um bairro em Piracicaba, que nós já temos um déficit de 50% que perde de água, para um bairro que cresce exponencialmente? Imagina um tanto de prédio cresceu aquele bairro lá e não tem uma gestão efetiva para aquele bairro lá. E está crescendo. Isso aí acontece também nos bairros mais periféricos. Né? São os periféricos, os bairros mais afastados. Acontece a mesma coisa. Tem relatos de bairro que ficou 6 dias sem água. 6 dias sem água. A gente falou esses dias, né? Se está acontecendo esse problema nos bairros ricos, na periferia está acontecendo há décadas. Outro ponto que a gente tem que ficar, sim, cara, tem que criticar. É uma verdade que eles falavam, eu escutava muito, mas é verdade, cara. A prefeitura vai lá e asfalta, o SEMAI vai lá e quebra. Cara, já chegou um ponto de o SEMAI quebrar 3 vezes mesmo na mesma avenida, cara. E aí, como que é a forma? Eles recebem pelo metro, né? Como funciona? Como funciona? Quem que paga? Será que ele já não está pagando mais uma vez para eles consertar ou está dentro do projeto? Ou eles não analisaram isso antes? Porque é impossível, cara. Toda vez que existe uma reforma nas vias, eles vão lá e quebram. Outro ponto importante é a Zona Azul em Piracicaba. Cara, eu tomei uma multa. Fico puto porque eu tomei uma multa. R$193. Caraca. Cara, Zona Azul. A gente fala assim, cara, existe a lei que garante a gente de ir em qualquer lugar. Principalmente os impostos que a gente paga. O brasileiro gosta de pagar imposto, né? Quem não reclama, gosta de pagar imposto. Qual é o retorno que a gente tem nisso? A gente vê, por exemplo, nos horários de pico, quem não tem um retorno de investimento para isso, porque eu não concordo com a Zona Azul. Mas se ela existe, por que ela não tem um retorno de investimento, principalmente com a melhoria, para um semáforo inteligente? Não coloca em Piracicaba o semáforo inteligente. Sabe qual que é? Aquele que, tem mais pico aqui, tem menos aqui, então a gente vai... Coloca sensor para identificar. Exatamente.
Quem não coloca isso como pauta? Né? Uma pergunta, para onde vai esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Cara, eu acho que uma parte fica na prefeitura para verba. Eu era contra a Zona Azul, hoje eu sou a favor. Eu acho que tem que existir, porque o brasileiro é um bando de pau no cu. Se tem uma arrecadação, aquela arrecadação deveria ser destinada para a melhoria daquele... Não especificamente daquele item. Aquele segmento, segurança. Então, o que ele está falando? A Zona Azul é algo referente ao trânsito, então tem que ser implementado na melhoria do trânsito. E não vou botar no caixa da prefeitura para... Então, eu não sei. Eu sei que uma parte vai para a prefeitura e uma parte fica para a empresa. Eu não sei se esse orçamento ele é reservado, ele é livre para a prefeitura olhar e falar, não, vai para a saúde. Mas beleza, você pagou lá o seu 1,50 para ficar seu carro. Antes, você levava a multa, o cara colocava a multa lá no seu carro para você pagar. Podia perder, podia, mas a maioria das vezes você ia correndo lá e, cara, eu vou pagar isso aqui, eu não quero ter multa. Pagava lá o acréscimo lá, ou pagava o multinha de 10 reais, sei lá. Cara, hoje passa um carro atuando que nem um policial. Não, um policial, ele passa atuando, cara. Como que ele pode fazer isso? Ele não é policial, é um carro com câmera, ele passa atuando. Cara, ele não pode fazer isso, atuar. Ele não é um agente de trânsito. Ele é um carro que está ligado, é claro, com a fiscalização, mas ele não é agente. Aí você recebe a multa, nem sabe que você recebeu a multa. Aí vem, você paga. Eu realmente não sei como é a regra da Zona Azul. Mas é de se questionar para onde está indo o dinheiro e quanto custa e como funciona. Mas, de novo, mais um mas. Eu já fui contra a Zona Azul. Quando eu tive comércio, eu falei, eu sou a favor da Zona Azul. Porque o comércio, se você não tem a Zona Azul, todos os funcionários que trabalham no comércio têm carro, inclusive os donos, os empresários, eles vão parando na rua. Então, se olha, tipo, em Rio das Pedras eu vejo isso. 8 horas da manhã eu vou deixar minha esposa, não tem onde parar o carro. São os donos. Eu falo, gente, vocês não pensam? Se vocês estão parados aqui, onde que o teu cliente vai parar? O teu cliente tem que parar 3, 4 quarteirão para baixo. É melhor você andar 3, 4 quarteirão para deixar o centro livre. Mas o que garante que o empresário não coloque lá? Não, é estacionamento rotativo. Então, né? se você coloca a Zona Azul... Mas ele pode ficar o dia inteiro. Não, ele pode, mas ele tem um custo, é isso que eu estou dizendo. A cada 2 horas ele vai ter que ir lá a cada 2 horas. Esse pensamento seu, que eu penso, tá? Eu vou contradizer ele. Realmente é inviável. Não, o que eu vou falar para você é o seguinte. O cara, empresário, ele pagando Zona Azul ou deixando de pagar, ele vai ter dinheiro para pagar lá. Não tem. O empresário de comércio, para você ficar o dia todo... A parte dos empresários não de tem comércio dinheiro, de rua... Cara. O cara vende almoço para comprar janta. Se eu falar assim de R$2 por hora, são 8 horas, são R$16 por dia. Vezes 30, vezes 20 mas aí dias. o cara coloca... Compensa ele colocar na Zona Azul ou colocar no estacionamento? Não, aí ele compensa ele parar numa rua paralela, que não tem um fluxo de comércio, e ir a pé. Mas pelo menos eu fomento ele a deixar o trânsito livre, porque não é só ele, entendeu? Tem os funcionários diversos. E para fechar com chave de ouro, é o último assunto nosso aqui, mas é bem rápido. Uma pauta aí, pode tacar o pau. Vocês viram recentemente a pauta do Alex, a reforma da Armando Salles por conta da... Tem um alagamento ali. Exato. Sim. Olha só, o Alex está com um projeto de colocar lá o piscinão, lá embaixo. Mas veja só, nós temos um projeto junto com a USP, já está lá da USP, para trazer até investimento estrangeiro para cá. Ou seja, a gente vai correr atrás disso junto com a Alex, a prefeitura. Eu, o Léo, que executa? Não, o Léo não executa. O Léo consegue viabilizar essa ponte entre a USP, quem fez o projeto, já está aprovado já, junto com a Alex, para ver a viabilidade de trazer investimento estrangeiro. E olha só, por ser uma pauta já levantada do Alex, cara, ele tem um contato diretamente com o governo estadual, que é o Tarcísio, que já vem construindo grandes obras no estado aí. Cara, eu acho que hoje eu não estou aqui, mas eu estou aqui para defender o que eu acredito e quem eu estou esse ano aqui, que é o Alex, cara. Eu acho que ele, esse ano aqui, cara, é o melhor opção para isso. Para tudo, mas assim, principalmente falando desse projeto, porque ele foi o primeiro que falou do projeto. Nós já temos isso como um ponto de partida, porque ele está buscando algumas cidades, exemplos bons aí, e esse é um. E agora nós linkamos com a USP, que é um projeto de aprovado já, né, que garante até o fundo estrangeiro que tem lá. Bom, isso aí é a pauta final. Vamos saber. Vou questionar o Ed. Também não saber disso não. É isso? É isso? Ô, Léo. Mais uma vez, então, muito obrigado. Cara, eu gostei disso, hein? Pulamos o tempo. Toda vez que você vem aqui, a gente passa um pouco. Fica meio louco ali de cabelo em pé.
Bom, exatamente, cara. Olha lá. Quem é o gestor da campanha? É o gestor da campanha, se não lembrar. Ó, rapaziada. Leonardo Molina, número 10010 Republicanos para vereador esse ano. Não esqueçam, 10010. Bem. Obrigado. Faça uma boa campanha. Boa campanha para você. E volta aqui para a gente brigar. Valeu, galera, que fez os comentários aí, mandou as perguntas. Muito obrigado mesmo. Estamos aqui por vocês, para trazer mais informação. Compartilha com teu amiguinho que não conhece o Léo. Léo Molina, 10010. Levanta Piracicaba junto com Republicanos. Bom. E você que ficou até agora, né? Vem tomar um café com o Rony com a gente, vem conhecer, um café muito bom, selecionado, vale a pena para você que gosta de café. Para de tomar esse carvão que você encontra por aí. Gostou da deixa, né? Mas é verdade, cara. Eu já tomei uns cafés por aí que eu me arrependi. Café Govone eu não me arrependo. E semana que vem tem mais. Ah, é. Não se esqueça de comprar os seus cupons para concorrer aos iPhones e Fiat Mobi da Assupira. O link na descrição e o QR Code aí na tela. Ajuda lá a instituição e concorra a esses iPhones. Opa, eu quero concorrer um também, como que eu faço? Já acabou aqui. Então, a gente já vai mandar o link para você. Manda o esquema para você. É isso aí. Valeu, galera.